Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 731. O entusiasmo de Giratina. Os olhos de Leon se arregalaram em reconhecimento. Ele instantaneamente entendeu a resposta. Nesse caso, Leon riu, estarei esperando por você aqui em Vindon. Assim como prometi antes, você pode entrar diretamente do Rank 9. Naoki hesitou. Isso não, pareceria injusto? Pular para a competição no Rank 9 significaria passar à frente de outros treinadores esforçados que lutaram com unhas e dentes para alcançar aquela posição. Definitivamente pareceria favoritismo, como se Leon tivesse movido pauzinhos nos bastidores apenas para deixá-lo entrar. Leon coçou a nuca envergonhado. Bem, talvez um pouco, ele admitiu. Mas eu acredito na sua força. Você não vai me decepcionar. Naoki. Tudo bem então, vou começar da classe avançada, Naoki disse com um sorriso. Você pode me ajudar a me registrar e enviar minhas informações de treinador. É só me enviar os detalhes depois. Dessa forma, alguns dos Pokémon menos experientes do rancho poderiam participar por diversão e crescer com a experiência. A série de coroação mundial seguia um sistema de classificação baseado em pontos, semelhante aos níveis competitivos em jogos MOBA. Treinadores nas classes normal a avançada tinham que batalhar contra oponentes em seu nível. Vencer os faria subir, perder os faria cair, e um empate deixaria sua classificação inalterada. Uma vez que um treinador se classificasse entre os 1000 primeiros, ele seria promovido à classe Ultra. Chegar ao top 100 os elevaria à classe Mestra. A partir daí, as batalhas se tornavam oficiais agendadas, eventos completos realizados em locais definidos com oponentes específicos. Na classe avançada, cada lado podia usar de 1 a 3 Pokémon em uma batalha. Quando um treinador da classe avançada subisse para o 9º lugar, ele seria pareado contra o treinador da classe Mestra classificado em 8º, e o vencedor ganharia uma vaga nos prestigiosos 8 mestres. No final da temporada, os 8 mestres batalhariam para determinar quem merecia o título de treinador mais forte do mundo. Ao ouvir a decisão de Naoki, Leon ficou momentaneamente atordoado antes de perceber o que ele queria dizer. Naoki não queria causar controvérsia pulando a fila. Eu entendi agora. Você não quer me colocar em uma situação difícil. Leon riu de coração. Sem problemas. Vou cuidar do seu registro. É só ir para Vindon nos próximos dias para se preparar para as batalhas. Naoki assentiu. Pode deixar. Na verdade, graças a Koraidon e a ajuda do mundo inverso de Giratina, Naoki poderia viajar entre o rancho e a região de Galar em menos de 30 minutos. Ele não precisava ficar em Vindon em tempo integral, então não haveria interrupção na vida diária do rancho. Após encerrar a ligação, Leon se dirigiu para registrar Naoki oficialmente. Enquanto isso, Naoki se virou para os Pokémon brincalhões espalhados pelo seu rancho. Ele tinha acabado de escovar a crina nevada de Glastrier e o pelo esfumaçado de Sectrier, e agora era a hora de reunir todos. Caminhando até a grama, Naoki levou os dedos aos lábios e deu um assobio alto. Em um instante, Pokémon de todos os cantos do rancho vieram correndo, com as orelhas se mexendo ao som familiar. Até as 3 feras lendárias, Entei, Suicune e Raikou, que estavam brincando por perto com Elara, pararam. Após um breve olhar um para o outro, elas seguiram os outros para se juntarem à multidão que se reunia. Logo, um grupo colorido de Pokémon cercou Naoki, com os olhos arregalados e ansiosos. Pamou? Perguntou Palmote, inclinando a cabeça. Alcremie. Naoki sorriu calorosamente e bateu palmas. Ok, pessoal, escutem. Está chegando um grande torneio Pokémon. Algum de vocês gostaria de ir e batalhar? Pom? Perguntou o Gerpon, inclinando sua máscara com um olhar intrigado. Uma competição? Naoki assentiu. Isso mesmo. Vocês batalharão contra outros Pokémon em estádios de verdade. Se vencerem todas as suas batalhas, terão a chance de se tornar o Pokémon mais forte do mundo. Pamo? Perguntou Palmote, inclinando a cabeça. Isso é o mesmo que aquelas batalhas de ginásio que fizemos antes? Não exatamente, Naoki respondeu balançando a cabeça com um sorriso. Batalhas de ginásio são desafios locais. A série de coroação mundial é em uma escala completamente diferente. É uma competição global. Treinadores e Pokémon de todo o mundo se reunirão para competir, e milhares de pessoas estarão assistindo a cada batalha. Pamo. Palmote fechou os olhos e imaginou a cena. As multidões estrondosas, as luzes piscando, o rugido da batalha. De repente, ele se sentiu um pouco tonto. Pamo, ele gritou animado. Dragonite, parado por perto, já havia se empolgado no momento em que ouviu as palavras, o mais forte do mundo. Ele se lembrou da época em que era apenas um Dragonite desajeitado e lento que os outros ignoravam. Mas agora, sob o treinamento e cuidado de Naoki, ele havia se tornado um dos mais fortes do rancho. Esta era sua chance. A chance de mostrar ao mundo inteiro o que ele podia fazer. Talvez ele pudesse se tornar o Dragonite mais forte do planeta. Só o pensamento fez Dragonite tremer de excitação, suas asas tremulando e sua cauda balançando impacientemente. Alcremie também estava empolgada. Mrie. Ela queria participar também. Com seu metrônomo incomparável, quem sabia que movimentos selvagens e poderosos ela poderia liberar? Ele poderia vencer totalmente. Ciclizar semicerrou os olhos. Ele passou anos treinando silenciosamente, nunca relaxando. Costumava depender inteiramente de Naoki para protegê-lo, mas as coisas haviam mudado. Agora ele era forte o suficiente para ficar ao lado de Naoki, para batalhar por ele, para protegê-lo. Naoki olhou para os rostos de seus Pokémon, cada um brilhando com antecipação e coragem. Seu sorriso se aprofundou. Então eles também estavam falando sério sobre isso. Nesse caso, por que não? Nós iremos todos juntos, ele disse suavemente. Vamos dar o nosso melhor. Ao mesmo tempo, no mundo inverso, na flutuante ilha do céu florido, Giratina estava preguiçosamente deitado em meio a um campo de flores brilhantes. Rotom flutuava por perto, lendo em voz alta os comentários dos fãs através do telefone Rotom de Naoki.
Um comentário do usuário Homem Macho Rotom leu em sua voz estridente. Giratina, eu realmente quero te conhecer e batalhar. Eu terei essa chance na minha vida? Rotom. Giratina bufou, apoiando o queixo em uma espiral de névoa. Cuf, eu sou o poderoso Giratina. Por que eu aceitaria o desafio de algum treinador aleatório? Isso estaria abaixo de mim. Ele acenou com uma garra em desdém. Próximo comentário, Rotom. Entendido, Rotom. Rotom passou para a próxima submissão. Um usuário chamado Raiz Grande pergunta: Giratina, você participará da série de coroação mundial deste ano? Os olhos de Giratina se abriram um pouco, intrigados. Coroação mundial? Pegando a deixa, Rotom rapidamente abriu uma pesquisa. Reportando Rotom. A série de coroação mundial é um grande torneio que reúne os treinadores e Pokémon mais fortes de todo o mundo. Todos competem pelo título de par de treinador e Pokémon mais forte do mundo. De acordo com as estatísticas da última série de coroação mundial, Rotom continuou. Este evento é insanamente popular. Todos os assentos no estádio estavam lotados, e as visualizações globais de transmissão ao vivo atingiram centenas de milhões. Os olhos de Giratina se abriram de repente, seu corpo serpentino se endireitando. Centenas de milhões? Isso era mais do que ele jamais havia imaginado. Ele nem pensava que tinha tantos fãs. Mas se ele participasse e vencesse, isso não significaria que aquelas centenas de milhões de pessoas se tornariam seus fãs. Ele não se tornaria o Pokémon mais amado e reconhecido do mundo inteiro? Esse pensamento acendeu uma faísca no coração sombrio de Giratina. Competir para se tornar o mais forte do mundo? Quem poderia merecer esse título mais do que ele? Ninguém. Absolutamente ninguém era mais forte que Giratina. Com seu ego disparando, o grande Pokémon renegado tomou sua decisão ali mesmo. Ele participaria desta chamada série de coroação mundial organizada por humanos. E ele esmagaria todos eles. Que o mundo inteiro testemunhe a verdadeira força de Giratina, o único e exclusivo Pokémon digno de ser coroado o mais forte do mundo. Capítulo 732. Reunião dos mais fortes. Mas para um Pokémon participar da série da coroação mundial, eles não podiam simplesmente se inscrever sozinhos. Eles precisavam de um treinador, alguém para guiar e comandá-los na batalha. E Giratina já sabia exatamente quem seria esse treinador. Com uma torção de seu corpo maciço e serpentino, Giratina se lançou ao céu e voou em direção ao misterioso lago que se conectava ao rancho de Nauki. Seu corpo cintilou com uma luz fraca e fantasmagórica, e no momento em que passou pela superfície do lago, Giratina se transformou, mudando de sua imponente forma original para a forma alterada terrestre e blindada, aterrissando com 4 pernas solidamente plantadas no chão. Giratina avistou Nauki à distância, cercado por uma multidão de Pokémon ansiosos. Ele não se incomodou em esperar e desceu diretamente em direção a eles, seu corpo maciço projetando uma longa sombra ao pousar suavemente. Nauki, que acabará de explicar as regras do campeonato mundial aos Pokémon, piscou surpreso ao ver o maciço Pokémon renegado aparecer. Giratina, o que você está fazendo aqui? Perguntou Nauki intrigado. Giratina se inflou, os olhos brilhando de orgulho. Nauki, eu me decidi, vou participar do campeonato mundial. Quero que o mundo inteiro testemunhe o poder incrível de Giratina. A expressão de Nauki congelou por um momento. Espera, o quê? Ele gaguejou. Você também quer entrar no campeonato mundial? É claro. Giratina disse com confiança avassaladora, ereto como se já se visse como vencedor de todo o torneio. Nauki silenciou. Ele tinha planejado originalmente participar da competição casualmente, apenas para deixar os Pokémon do rancho esticarem as pernas, aprenderem algo com outros treinadores e aproveitarem a atmosfera. Mas se ele trouxesse Giratina junto, isso não exporia seu disfarce? A menos que ele usasse uma máscara novamente, como na época do evento Batalha Royal Dome na região de Alola, há alguns anos. Mas agora a situação era diferente. Muitos de seus Pokémon haviam se tornado famosos por conta própria. Suas estratégias e estilos de batalha eram regularmente apresentados em fóruns online, graças aos estudantes da Academia Paldea que desafiaram as provas do rancho e postaram guias online. A prova do Trovão de Palmote, a prova da Tempestade de Dragonite, a prova do Metrônomo de Alcremie, a prova da Grama Verde de Gogoat, até mesmo a antiga batalha dupla com Coraidon e Fluttermané. Todos eles foram carregados e discutidos, alguns vídeos tinham mais de 1 milhão de visualizações. Agora até Alcremie e Palmote e os outros queriam competir no campeonato mundial ao lado de Giratina. Se Pokémon como Giratina aparecessem sob o comando da mesma pessoa no palco principal, bem, em um mundo obcecado por batalhas Pokémon, a série da coroação mundial atraía muito mais atenção do que qualquer liga regional. Estamos falando de centenas de milhões de espectadores sintonizando online, cada batalha sob os holofotes. E entre eles, certamente haveria fãs que tinham ouvido sussurros sobre o chefe oculto de Paldea. Assim que conectassem os pontos entre os Pokémon característicos do Máscara Ciclizar e os Pokémon do rancho de Nauki, seria o fim do jogo. Sua identidade secreta seria exposta. Só o pensamento fez Nauki se sentir um pouco tonto. Ele olhou para os Pokémon animados e expectantes à sua frente e depois para os olhos brilhantes de Giratina. Olhos que se recusavam absolutamente a aceitar um não como resposta. Com um suspiro cansado, Nauki fechou os olhos, esfregou a testa e após uma longa pausa, os abriu lentamente novamente. Deixa para lá. Deixe que tudo aconteça naturalmente. Nauki suspirou interiormente. A esta altura, muitas pessoas já tinham vindo procurá-lo, esperando desafiar o chamado chefe oculto de Paldea. Se mais alguns descobrissem, não faria muita diferença. Com esse pensamento, ele se decidiu. Nauki olhou para Giratina e deu um pequeno aceno. Tudo bem então. Você pode vir comigo desta vez. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Giratina sorriu, revelando um sorriso feroz, quase predatório. O título de Pokémon mais forte do mundo? Ele já o havia reivindicado antecipadamente.
Satisfeito, Giratina desapareceu no lago mais uma vez, retornando ao mundo distorcido para aguardar o chamado de Naoki. Ao mesmo tempo, ele abriu ansiosamente o chat de grupo dos Pokémon lendários e não resistiu a se exibir. Giratina, todos os membros adivinhem? Eu tenho uma grande notícia, em breve, eu, Giratina, serei o Pokémon mais forte do mundo. Mewtwo, Rayquaza, quando? E Giratina em breve. Vou entrar no campeonato mundial com Naoki. Assim que eu vencer, o título de Pokémon mais forte do mundo será meu. Calyrex, parabéns. Giratina congelou ao ver a resposta calma de Calyrex. Seus olhos estremeceram. Ele ainda se lembrava dos eventos do incidente com o Opa, quando Calyrex sozinho enfrentou múltiplos oponentes e perfurou Dialga, Palkia e até a si mesmo com uma lança de neve brilhante. Aquele momento ainda o assombrava. Ainda bem que Calyrex não está interessado em torneios. Giratina se confortou. Caso contrário, meu sonho de me tornar o mais forte seria destruído instantaneamente. Em pânico repentino, Giratina gritou para Rotom. Rápido, desative as notificações do chat de grupo. Rotom obedeceu. Giratina ignorou a enchente de mensagens de acompanhamento. De jeito nenhum. Esqueci que há toneladas de Pokémon neste grupo de chat ainda mais fortes do que eu. Se eles decidirem entrar no campeonato mundial também, eu nunca vou tirar o primeiro lugar. Isso não pode acontecer. Enquanto isso, completamente alheio ao pânico privado de Giratina, Naoki estava ocupado organizando os Pokémon no rancho. A série da coroação mundial não seguia um formato fixo. A maioria das partidas era determinada por sorteio. Então até mesmo as rodadas da classe avançada podiam incluir formatos 1 contra 1, 2 contra 2 ou 3 contra 3. Com tantos Pokémon no rancho, Naoki não planejava usar uma única equipe consistente como a maioria dos treinadores. Em vez disso, ele pretendia alternar sua escalação frequentemente, permitindo que cada Pokémon tivesse a chance de lutar, pelo menos uma vez. Nas partidas iniciais, quando sua classificação ainda estava baixa e os oponentes não eram muito fortes, ele enviaria parceiro Eevee, Butterfree e Miltank para aproveitar a experiência. Mesmo que perdessem, Pokémon mais fortes poderiam intervir mais tarde e ajudar a recuperar a classificação. À medida que ele subisse na tabela de classificação, ele traria lutadores mais experientes, Fluttermane e Alcremie. E quando ele se aproximasse da classe mestra, então os verdadeiros pesos pesados entrariam no palco. Dragonite, Palmote e Ciclizar. Se tudo corresse conforme o planejado, Naoki poderia subir até os 8 mestres e um dia estar no campo de batalha com Lance, Steven, Cynthia e os outros, competindo pelo título de campeão mundial. Nesse ponto, tudo se resumiria à força de seus parceiros mais confiáveis. Dessa forma, cada Pokémon no rancho teria um gostinho de como era participar de uma grande competição global. Tendo-se decidido, Naoki contou a Iono sobre seu plano naquela noite. Ela foi totalmente favorável. Certo. Quando você chegar à final, eu vou tirar um dia de folga do ginásio e trazer Elara para assistir você batalhar pessoalmente. Naoki riu. Você realmente acredita que eu posso chegar tão longe? Claro que sim. Iono respondeu com um sorriso brilhante. Com o apoio total de sua esposa e filha, a confiança de Naoki disparou. Capítulo 733, Reunião dos Mais Fortes, 2. Na manhã seguinte, ele confiou o cuidado do rancho aos irmãos Indeedee e então partiu com seus Pokémon para a região de Galar. Às 8 horas, Naoki chegou tranquilamente à cidade de Vindon. De longe, ele já podia ver a paisagem urbana extensa, a maior e mais próspera cidade de Galar, cercada por vastas planícies e coroada por uma imponente muralha externa. O perímetro hexagonal de Vindon cintilava sob a luz da manhã. As muralhas da cidade, ladrilhadas em marrom e forradas com beirais de cores claras e pequenas janelas, pareciam ao mesmo tempo fortificadas e elegantes. Abaixo da grande muralha externa, um arco majestoso decorado com uma coroa dourada marcava a entrada principal da cidade. Logo por dentro, o horizonte se estendia alto, repleto de arranha-céus elegantes e monotrilhos movimentados. Acima, bandos de Corviknigd voavam em formação, suas penas negras brilhando como aço sob o sol. As ruas abaixo eram animadas e repletas de pessoas, cada uma acompanhada por um Pokémon. As fachadas das lojas brilhavam com luzes e faixas penduradas com fotos de Leon, o campeão de Galar. Até os outdoors digitais nas torres da cidade exibiam imagens dos 8 mestres, alternando entre rostos familiares como Cynthia, Steven e Lance. Naoki parou na entrada, absorvendo tudo. Incrível, ele sussurrou maravilhado. Para alguém acostumado com o cenário pacífico de seu rancho, as colinas ondulantes, os bolou pastando e os bosques de frutas silvestres. Esta cena parecia ter entrado em um mundo completamente diferente. Um lugar vibrando com energia. Não é à toa que a batalha Pokémon era o coração deste mundo. Esta atmosfera é como a versão das Olimpíadas do mundo Pokémon. Ele sorriu, então chamou seu parceiro. Coraidon, vamos para o estádio Vindon. Leon deve estar nos esperando lá. Ahau! Com um grito orgulhoso, Coraidon baixou as costas. Naoki pulou, abriu o GPS de Rotom e juntos eles subiram aos céus. Sob a orientação da navegação de Rotom, Coraidon deslizou sobre a cidade, voando direto para o centro de tudo. Em minutos, eles alcançaram seu destino. Este era um edifício maciço em forma de flor, o famoso estádio Vindon da região de Galar. Em frente à arena, havia todos os tipos de instalações movimentadas, centros Pokémon oferecendo serviços de cura para treinadores, lojas vendendo todos os tipos de itens de batalha e medicamentos, e barracas coloridas vendendo Pokébolas e lembrancinhas regionais exclusivas de Galar. Faixas flutuavam na brisa do lado de fora da arena, e multidões de pessoas estavam por perto, conversando alegremente sobre as partidas de ontem. Assim que Coraidon pousou perto da arena, vários treinadores próximos voltaram seus olhos na direção de Naoki. Mesmo à distância, esses treinadores experientes podiam sentir a poderosa aura irradiando dele e de seu Pokémon.
Naoki, no entanto, permaneceu imperturbável. Ele casualmente puxou seu telefone Rotom e estava prestes a enviar uma mensagem para Leon quando uma voz familiar e enérgica chamou antes que ele pudesse apertar o botão de enviar. Naoki, por aqui. Naoki olhou para cima para ver Leon, campeão da região de Galar, parado na estrada principal não muito à frente, acenando entusiasticamente para ele. Suspiros se espalharam pela multidão ao redor deles. Espere, aquele é o campeão? Não pode ser. Não acredito que estou vendo Leon pessoalmente. Isso é incrível. Campeão Leon, você poderia assinar esta foto para mim? Claro. Leon sorriu, aceitando gentilmente a foto e a caneta. Ele rapidamente a assinou com seu estilo usual e a devolveu ao fã de olhos arregalados. Então, sem perder o ritmo, ele correu direto para Naoki. Você finalmente chegou, Leon disse com um sorriso brilhante. Naoki sorriu de volta. Você realmente faz jus ao seu título, campeão de Galar. Ao ouvir o elogio, Leon coçou a cabeça sem jeito. Apare, você está me fazendo corar. De qualquer forma, já está tudo pronto. Eu registrei seu perfil, é só me seguir que eu te mostro o resto. Agradeço, Naoki respondeu com um aceno. Enquanto começavam a caminhar em direção ao estádio, Leon se virou para Koraidon e sorriu. Há quanto tempo, Koraidon? Hao. Koraidon respondeu com um rugido satisfeito. A chegada deles não passou despercebida. Muitos transeuntes olhavam com espanto. Quem é aquele cara? Ele parece super próximo do campeão. Leon saiu para encontrá-lo pessoalmente? Será que ele é um campeão de outra região? Quem é ele? Dentro do estádio Vindon, uma batalha Pokémon já estava em andamento, ecoando pelo vasto domo com os rugidos de Pokémon e aplausos da audiência. Leon levou Naoki para uma das plataformas de visualização VIP com vista para o campo de batalha, dando-lhes uma visão clara da partida atual. A propósito, Leon acrescentou, você deve baixar o aplicativo oficial do treinador. Você poderá verificar seu ranking, sua agenda e quaisquer partidas futuras. De acordo com o seu perfil, você tem uma batalha esta tarde, então esteja pronto. Naoki deu um pequeno aceno, pegou seu telefone Rotom e instalou rapidamente o aplicativo do treinador. Assim que ele registrou seu ID de treinador, seu perfil e informações de partida apareceram. Nome do treinador, Naoki. Ranking, 99. Nível, avançado. Próxima partida, 28 de julho, 14 horas, estádio Vindon. Entrada, túnel do participante número 5. Dicas Rotom, batalhe duro para subir no seu ranking. Assim que você chegar ao 9º lugar, estará elegível para uma partida de desafio de posição contra um dos 8 mestres. Entendi, Naoki assentiu, absorvendo a informação. Eram apenas 14 horas da tarde, muito tempo antes de sua partida. Como esta seria sua primeira batalha, ele decidiu enviar uma equipe de Pokémon que pudesse se adaptar facilmente ao ambiente do torneio. A propósito, você já decidiu qual Pokémon vai usar? Leon perguntou visivelmente animado. Ele estava planejando assistir a partida de Naoki pessoalmente naquela tarde. Na verdade, não apenas aquela. Leon já havia decidido que não perderia nenhuma das batalhas de Naoki daqui para frente. Mas Naoki apenas ofereceu um sorriso brincalhão e disse misteriosamente, é segredo. Leon piscou. Sério? Naoki riu, mas então mudou de assunto. A propósito, algum dos outros campeões já chegou? Leon assentiu. Eu já vi Lance e Cynthia por perto. Não avistei os outros, mas não se preocupe, quando o torneio de mestres começar, eles definitivamente aparecerão. Então, Lance já estava aqui? Naoki de repente se lembrou da famosa escalação toda dragão de Lance. Um pensamento surgiu em sua mente, uma ideia ligeiramente travessa. Ele deveria usar uma equipe completa de Dragonite apenas para pregar uma peça em Lance? 6 Dragonite. Não, isso pode parecer um pouco atrevido demais. Sacudindo o pensamento de sua cabeça, Naoki guardou seu telefone Rotom e disse sinceramente, obrigado por tudo, Leon. Leon se inclinou para frente com um sorriso ansioso. Então, falando sério, você realmente não vai me dizer quem você vai mandar esta tarde? Você verá quando a batalha começar, Naoki respondeu, ainda mantendo o segredo. Leon soltou um suspiro dramático. Tudo bem, tudo bem. Acho que posso esperar mais algumas horas. Depois de obter uma compreensão clara de como o campeonato mundial estava estruturado, Naoki se despediu e deixou o estádio. Ele cavalgou em Koraidon para observar mais algumas partidas da área de assentos geral, fazendo anotações mentais de seus potenciais oponentes. Depois, ele planejava retornar ao rancho para um almoço relaxante antes de voltar. Enquanto isso, as batalhas no estádio Vindon estavam a todo vapor. As arquibancadas estavam lotadas, a multidão rugia de empolgação enquanto a próxima rodada de batalhas estava prestes a começar. Depois que os treinadores anteriores terminaram sua partida e saíram do campo, o árbitro foi para o centro do palco. Verificou as informações da batalha em seu dispositivo Rotom e levantou o microfone até a boca. Senhoras e senhores, é hora de dar as boas-vindas aos próximos 2 competidores no suporte avançado. Em primeiro lugar, representando a região de Kalos, temos Omiren, um jovem vestido com moda extravagante e de alta costura entrou confiantemente no campo de batalha. Sua expressão orgulhosa e seu passo confiante renderam alguns murmúrios da audiência. E a seguir, representando a região de Sino, o vencedor da Conferência do Vale da Vitória, por favor, deem as boas-vindas a Tobias. Um homem com longos cabelos azul ardósia e um chale carmesim esvoaçante saiu lentamente do túnel oposto. Sua presença era calma e equilibrada, atraindo uma onda de aplausos de fãs que reconheceram sua reputação. Capítulo 734. Butterfree contra Blastoise.
Às 13h38, na área de espera atrás do estádio Windom, Naoki estava encostado na parede com os braços cruzados, os olhos fixos na tela que exibia uma batalha Pokémon de alto nível. Ainda faltavam 22 minutos para o início de sua primeira luta. Na tela, uma feroz batalha 1 contra 1 entre Heracross e Meganium estava em andamento. Apesar da desvantagem de tipo, o treinador de Meganium habilmente mantinha uma luta equilibrada. Os dois Pokémon trocavam golpe após golpe, sem que nenhum lado ganhasse vantagem. Em partidas de alto nível, um único comando pode mudar completamente o momento da batalha. Percebendo que ataques diretos não os levariam a lugar nenhum, o treinador de Meganium rapidamente ajustou sua estratégia. Meganium, use pó venenoso. Uma nuvem suave de esporos roxos se espalhou pelo ar e se agarrou à carapaça de Heracross. O Pokémon do tipo inseto estremeceu enquanto o veneno se instalava. Mas então, um brilho determinado piscou nos olhos de Heracross. Sua habilidade havia sido ativada, Tenacidade. Tenacidade. Quando afetado por uma condição de status, a estatística de ataque do Pokémon aumenta dramaticamente. Sentindo a oportunidade, o treinador de Heracross imediatamente ordenou: use Mega Chifre. Com um rugido, Heracross abaixou seu chifre maciço, agora brilhando com poder, e avançou diretamente contra Meganium como um ariete vivo. O impacto atingiu Meganium em cheio no peito, tirando-o do chão. Ele caiu com força e não se levantou novamente. Uma onda de aplausos irrompeu pelo estádio. Naoki fez um aceno de apreciação. Essa sim foi uma batalha de alto nível adequada. Muito mais intensa do que as lutas mais casuais que ele tinha visto antes. E agora estava quase na hora de ele pisar naquele mesmo campo de batalha. Sua luta de estreia na série da Coroação Mundial seria uma batalha de duplas 2 contra 2, e ele já havia decidido quais Pokémon enviar. Butterfree assumiria a liderança com Ciclizar como apoio. Ciclizar tinha comemorado alguns aniversários e comido tantos bolos de aniversário, e tinha se dedicado muito ao treinamento ultimamente. Sua força não era mais a que costumava ser. Naoki estava confiante de que poderia lidar com uma batalha oficial. E mesmo que perdesse, tudo bem. Ele tinha muitos outros parceiros fortes para recuperar qualquer rank perdido. Com esse pensamento, Naoki se endireitou e seguiu em direção ao túnel de preparação. Nesse momento, passos ecoaram por trás. Naoki virou a cabeça e parou surpreso. Duas figuras familiares estavam entrando na área de espera. Liderando o caminho estava uma mulher alta em um casaco preto, longos cabelos loiros esvoaçando atrás dela, e uma aura fria e calma irradiando dela. Atrás dela caminhava um homem de cabelos prateados em um terno elegante. Seu comportamento composto e sua passada confiante indicando que era alguém acostumado aos holofotes. Naoki piscou. Cynthia e Steven? Por um momento, os três se entreolharam em reconhecimento mútuo e breve confusão. Senhor Naoki? Cynthia e Steven falaram ao mesmo tempo. Ambos se viraram um para o outro, igualmente surpresos. Suas expressões diziam a mesma coisa. Você também o conhece? Naoki foi o primeiro a quebrar o silêncio, sorrindo calorosamente enquanto avançava. Que coincidência. Ouvi de Leon ontem que vocês dois tinham chegado, mas não esperava encontrá-los aqui. Ele não ficou surpreso ao ver os dois campeões nos bastidores. Durante o campeonato mundial, até mesmo treinadores de alto ranking ocasionalmente competiam em lutas classificatórias, seja para subir mais alto ou defender sua posição. Steven assentiu pensativo. Você está aqui para competir no campeonato mundial também? Claro, Naoki respondeu com um sorriso. Ao ouvir isso, ambos os campeões trocaram um olhar. Seus olhos brilharam com curiosidade. O 8 mestres deste ano vai ser interessante. Nesse momento, uma voz soou no interfone. Competidor Naoki, por favor, siga para o túnel de preparação. Naoki se virou para o som, depois voltou para seus colegas campeões. Parece que está quase na hora da minha luta. Vamos colocar o papo em dia depois. Cynthia e Steven assentiram. Enquanto observavam Naoki caminhar em direção ao túnel dos treinadores, uma quieta antecipação agitou seus corações. Ambos se perguntavam a mesma coisa. Qual Pokémon Naoki vai enviar? Naoki, enquanto isso, estava focado. Ele deu aos dois campeões um pequeno aceno por cima do ombro enquanto desaparecia no túnel. Arena de batalha. Luzes neon tremeluziam pela vasta arena. Projetado para acomodar batalhas de Gigantamax, o estádio inteiro foi construído em uma escala maciça, comparável a um campo de futebol profissional. Entre o campo de batalha e o público, uma barreira de energia de alta tecnologia tremeluzia levemente, protegendo os espectadores das intensas ondas de choque geradas durante as batalhas. Até mesmo o chão sob o palco era reforçado, permitindo que movimentos poderosos como o terremoto fossem desencadeados livremente sem colocar o público em perigo. Por todos os padrões, a Windom Arena era um dos palcos de batalha mais luxuosos e bem equipados do mundo. As arquibancadas estavam lotadas de fãs de todo o mundo, todos vibrando com antecipação. Entre eles estava Leon, misturando-se à multidão com seu estilo usual. Seus olhos brilhavam de excitação enquanto ele se inclinava para frente, olhando atentamente para o campo abaixo. A luta de Naoki estava prestes a começar. Enquanto os aplausos atingiam o pico, o locutor levantou o microfone e trovejou. Senhoras e senhores, é hora da nossa próxima batalha. Primeiro, representando a região de Paldea, uma salva de palmas para Naoki. Um holofote brilhou de cima enquanto Naoki saía confiante do túnel de entrada. E sua oponente representando a região de Kanto, por favor, recebam. A senhorita Temei. No lado oposto do campo, luzes deslumbrantes iluminaram o túnel de entrada mais uma vez. Uma garota enérgica com uma minissaia rosa e um grande laço no cabelo saiu com confiança, sua expressão determinada. Os dois treinadores se encontraram no centro do campo e apertaram as mãos educadamente. Naoki sorriu. Vamos ter uma boa luta. Temei já estava com uma Pokébola na mão. Percorremos um longo caminho para chegar até aqui. Meu Pokémon e eu não vamos cair sem lutar.
O árbitro levantou uma bandeira e declarou as regras. Esta é uma batalha individual 2 contra 2. Cada treinador pode usar até 2 Pokémon. A luta termina quando ambos os Pokémon de um lado estiverem incapazes de lutar. Fii. Com um apito alto, a luta começou oficialmente. Ambos os treinadores jogaram suas Pokébolas para o ar. Vai! Blastoise. 2 flashes de luz brilharam no campo. Um poderoso Blastoise aterrissou com um baque pesado, seu corpo volumoso com músculos ondulantes. Os canhões gêmeos em sua carapaça brilhavam sob as luzes. É Blastoise, o comentarista anunciou animadamente. A senhorita Temei está começando com um Blastoise totalmente treinado e fisicamente formidável. Basta olhar para esses músculos. Este claramente viu uma batalha séria. Mas agora vamos ver qual Pokémon Naoki escolherá enviar. Todos os olhos se voltaram para o outro lado do campo, onde um Pokémon pequeno e elegante esvoaçava suavemente no ar. É Butterfree. Naoki escolheu Butterfree como seu líder. A multidão se agitou com surpresa. Mas antes que os murmúrios pudessem aumentar, a batalha começou. Blastoise, use hidrocanhão. Temei gritou. Seu estilo de batalha era tão feroz e direto quanto a aparência imponente de seu Blastoise, começando imediatamente com um poderoso movimento finalizador. A água dentro dos canhões de Blastoise aumentou e borbulhou com pressão intensa, quase estourando dos barris. Bum! Com um rugido estrondoso, torrentes gêmeas de água jorraram de sua carapaça, rodopiando como dragões gêmeos enquanto se lançavam em direção a Butterfree. Naoki piscou surpreso com a pura intensidade. Bem, isso é um pouco agressivo, ele murmurou. A aparência doce e fofa de Temei claramente não combinava com sua estratégia de batalha. Mas ela havia cometido um erro crítico. Hidrocanhão, embora devastadoramente poderoso, tinha um tempo de carregamento perceptível. E isso era mais do que suficiente para um Pokémon ágil como Butterfree reagir. Desvie. Naoki ordenou calmamente. Butterfree bateu suas asas rapidamente, subindo no céu. O poderoso hidrocanhão explodiu abaixo dele, errando completamente. Agora era a vez deles de contra-atacar. Pó do sono. Naoki ordenou com firmeza. Frei! Com um bater de asas cintilantes, uma nuvem de poeira azul brilhante se espalhou de Butterfree, flutuando suavemente pelo ar em todas as direções. Blastoise, giro rápido. Temei respondeu sem hesitar. Seu Blastoise, endurecido pela batalha, havia enfrentado situações como essa incontáveis vezes. Ela sabia exatamente como responder. Blastoise encolheu seus membros e girou como um peão, gerando uma rajada de vento que limpou o campo de batalha ao seu redor. O pó do sono foi soprado para longe sem esforço pela corrente de ar. Era por isso que movimentos como pó do sono, esporos paralisantes ou pó venenoso eram frequentemente ineficazes contra Blastoise. Uma vez que ele ativava o giro rápido, tornava-se quase imune a tais táticas de status. E um Pokémon como Butterfree, que dependia muito de estratégias baseadas em pó, perderia a maior parte de sua eficácia se elas falhassem. Capítulo 735. Butterfree contra Blastoise. 2. Como esperado, Blastoise girou como um giroscópio e avançou pelo ar, desviando de cada grão de pó em seu caminho. Então, com impulso imparável, ele atingiu Butterfree em cheio. Frei! Butterfree, pego em pleno voo enquanto espalhava seus esporos, não conseguiu se esquivar a tempo. Foi esmagado pelo Blastoise giratório e enviado em espiral para o chão, atingindo a terra com um baque rude. É isso! Temei gritou, sua voz cheia de confiança. Butterfree! Naoki chamou com preocupação, estreitando os olhos. Esta Temei. Ela não era apenas chamativa, ela era esperta também. Frei! Butterfree tremeu por um momento, então bateu as asas e subiu de volta ao ar, cambaleando, mas determinado. Ele olhou para Naoki com determinação, sinalizando que ainda podia continuar. Butterfree está de volta no ar. O comentarista gritou animadamente. Mas a batalha não parece boa. Blastoise neutralizou completamente suas técnicas baseadas em pó. E agora Butterfree está claramente em desvantagem. Na plateia, Leon, observando atentamente, mordeu o lábio com preocupação. Ele sabia que Butterfree não era um dos trunfos de batalha de Naoki. Ele vivia uma vida pacífica no rancho, raramente entrando em batalhas reais. Um Pokémon assim poderia realmente enfrentar um Blastoise treinado? Vamos terminar com isso. Temei declarou audaciosamente, sentindo a dificuldade de seu oponente. Blastoise jato d'água. Os canhões gêmeos na concha de Blastoise se inclinaram para frente, e um jato de água jorrou com força, mirando diretamente no Butterfree no ar. Os olhos de Naoki se aguçaram. Butterfree, desvie agora, ele ordenou. Butterfree respondeu imediatamente, tecelando pelo ar e evitando o fluxo de água por pouco. Isso não vai funcionar, Naoki pensou calmamente. Se continuarmos desviando e arrastando isso, acabaremos perdendo. Embora Butterfree tivesse sido criado gentilmente no rancho e bebesse regularmente leite gogoate da vida, tornando-o muito mais durável do que um Butterfree típico, isso não seria o suficiente para vencer esta batalha. Na melhor das hipóteses, ele poderia sobreviver a mais alguns golpes diretos. Com movimentos de status como pó do sono, esporos paralisantes e pó venenoso neutralizados por giro rápido, suas principais ferramentas estavam fora de cogitação. Naoki rapidamente revisou as opções restantes. Butterfree ainda tinha movimentos como ventania, psíquico, teia elétrica, vento de prata, supersônico e dança tremor. Teia elétrica era o único com vantagem de tipo contra Pokémon do tipo água, mas mesmo isso não causaria dano significativo contra um tanque defensivo como Blastoise. Levaria múltiplos acertos, e Butterfree teria que sobreviver o tempo suficiente para acertá-los. Enquanto Naoki considerava sua estratégia, outro jato d'água explodiu em direção a Butterfree. Frei! Butterfree se contorceu no ar, desviando novamente por uma margem estreita. Mas estava claro, Butterfree podia sentir a diferença de força. Seu oponente estava simplesmente em outro nível. Mesmo assim, Butterfree não queria desistir tão facilmente.
Naquela época, ele havia chegado ao rancho de Naoki como um pequeno Caterpie determinado a se tornar mais forte. E embora a vida tivesse se tornado pacífica depois que ele evoluiu para Butterfree, agora, estando nesta grande arena, ele ansiava por subir ao topo ao lado de seu treinador, assim como os outros Pokémon que admirava. Um fogo ardente de determinação encheu o coração de Butterfree. Nesse momento, Naoki viu uma abertura, uma chance de virar o jogo. Butterfree, use supersônico, ele gritou decisivamente. Free. Um som estranho e agudo irrompeu da boca de Butterfree, ecoando pelo campo de batalha. Blastoise se preparou para liberar outro jato d'água, mas no momento seguinte, as ondas sonoras caóticas atingiram seus ouvidos, abalando seu foco. Blastoise congelou, seus olhos tremeluzindo. Sua mente cambaleou sob a confusão. Supersônico. A expressão de Temei escureceu. Blastoise, mantenha a atenção. Não ceda, Butterfree. Use pó do sono, agora. Naoki ordenou, esperando que a confusão de Blastoise o impedisse de contra-atacar a tempo. Blastoise, use giro rápido. Temei gritou, tentando confiar na mesma tática de antes para dissipar o pó que se aproximava. O estádio inteiro ficou em silêncio. Os espectadores prenderam a respiração, os olhos fixos no campo de batalha. Um segundo se passou, depois outro, depois um terceiro. Mas Blastoise não se moveu. Em vez disso, ele gemeu, agarrando a cabeça como se estivesse tentando se livrar do ruído caótico que girava em seu cérebro. Então, em um momento que deixou todos atonitos, Blastoise cerrou um de seus punhos e deu um soco na própria cabeça. Blastoise. Temei chamou, sua voz tensa de preocupação. O impacto tirou Blastoise da confusão por um breve momento, mas então, o pó do sono já havia feito efeito. Um bocejo pesado escapou de sua boca. Seus joelhos cederam. Então, Blastoise desabou no campo de batalha, dormindo profundamente. Oh, meu Arceus! Que reviravolta! O comentarista gritou. Supersônico, um movimento muitas vezes negligenciado, virou completamente o jogo nesta batalha. Isso foi absolutamente brilhante. Mas agora vem o verdadeiro desafio. Ele continuou. Blastoise é conhecido por sua concha grossa e incrível resistência. Se Butterfree não conseguir um nocaute enquanto ele está dormindo, ele vai acordar, e da próxima vez, este truque não funcionará novamente. A multidão permaneceu em silêncio total, observando atentamente. No entanto, para surpresa de todos, Naoki não atacou. Butterfree, use dança tremor, ele ordenou calmamente. Desconhecido para a maioria, Butterfree já havia usado dança tremor uma vez antes, enquanto desviava do giro de Blastoise. Se ele pudesse acumular o movimento mais algumas vezes, seu ataque especial, velocidade e defesa especial atingiriam o pico. E uma vez que isso acontecesse, Teia Elétrica não apenas atrasaria Blastoise, mas se tornaria um poderoso golpe ofensivo capaz de decidir a partida em um só golpe. Até então, Blastoise não seria capaz de reivindicar a vitória tão facilmente. No campo de batalha, Butterfree bateu as asas e girou em uma dança graciosa e hipnotizante. Escamas de cristal cintilantes flutuavam ao seu redor como estrelas à deriva. Uma energia misteriosa ondulava para fora enquanto o dança tremor continuava. Inacreditável, o comentarista exclamou. Naoki está deixando Butterfree acumular seu poder novamente. Ele está planejando derrotar Blastoise em um único golpe devastador? Eles podem conseguir isso? Temei também notou o movimento contínuo de Butterfree e gritou urgentemente. Blastoise, acorde. Levante-se. Após completar o segundo dança tremor, Naoki deu seu próximo comando calmamente. Novamente, dança tremor. Free! Butterfree continuou a dançar, mais radiante do que nunca. A arena tinha se tornado seu palco. Nesse momento, Blastoise estremeceu. Seus braços grossos e musculosos se moveram. Vendo o movimento, a expressão de Temei se iluminou. Blastoise. Isso, vamos lá. Os dedos de Blastoise se curvaram. Estava começando a acordar. Mas assim que se moveu, Butterfree terminou seu terceiro dança tremor. Naoki aproveitou o momento. Mais uma vez. Dança tremor. A multidão ofegou. O poder de Butterfree atingiu um nível incrível. Sua velocidade, ataque especial e defesa especial estavam subindo aos seus limites. Blastoise. Temei chamou novamente. Os olhos de Blastoise se abriram. Blastoise está acordado. O comentarista gritou. Sem perder um segundo, Temei gritou. Hidrocanhão. Blastoise não hesitou. Ele encarou Butterfree, fúria piscando em seus olhos após ser colocado para dormir por tanto tempo. Com um barulho alto, seu hidrocanhão se ergueu. Torrentes de água turbulenta se reuniram dentro dos barris, construindo uma pressão maciça. Butterfree ainda estava em movimento, apenas começando seu quarto dança tremor. Uma poderosa explosão de água irrompeu dos canhões. Ela disparou direto para Butterfree como uma coluna de maré rugindo. Um batimento cardíaco antes que o ataque atingisse, Butterfree completou sua quarta dança. Bum! O hidrocanhão atingiu Butterfree de frente, lançando-o pela campo de batalha. Ele se chocou com força contra a barreira de energia na borda da arena, o impacto deixando a plateia em silêncio atordoado. Isso foi ganancioso demais. Naoki sussurrou, as sobrancelhas franzidas. Butterfree! Meu Deus! O comentarista gritou, a voz tremendo de excitação. Butterfree levou uma explosão direta de hidrocanhão com força total. Ele ainda pode se levantar? Todos os olhos se fixaram no Pokémon borboleta caído, esperando para ver se ele se levantaria novamente. Todos sabiam de uma coisa, Butterfree não foi construído para resistência. Um Butterfree regular, mesmo no mesmo nível, seria incapaz de se levantar depois de levar um jato d'água e um hidrocanhão de potência máxima de um Blastoise forte. E este nem era um confronto justo. O Blastoise de Temei claramente superava o Butterfree de Naoki tanto em força quanto em experiência de batalha. O árbitro manteve os olhos fixos no campo de batalha, pronto para declarar a partida no momento em que Butterfree permanecesse no chão. 1 segundo, 2 segundos, 3.
Nesse momento, a mente de Butterfree se agitou com memórias. Ele pensou na primeira vez que conheceu Naoki, quando ainda era um pequeno e trêmulo caterpie escondido na grama. Naoki estendeu uma mão gentil, deu-lhe frutas deliciosas para comer e prometeu ajudá-lo a crescer forte. Ele não era o mais forte do rancho, mas para Butterfree, Naoki era a pessoa mais importante do mundo, e então, ele não desistiria. Não agora. Nunca. Com asas trêmulas, Butterfree lentamente se levantou do chão. Então, para o choque de todos que assistiam, ele subiu no ar mais uma vez. A multidão rugiu. Inacreditável. O comentarista gritou, a voz falhando de emoção. Butterfree ainda está de pé. Depois de levar um hidrocanhão direto de Blastoise, ele ainda é capaz de voar. Os olhos de Naoki se arregalaram brevemente, então suavizaram. Butterfree. Ele murmurou. Ele podia sentir seu coração. Sua vontade. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Eu entendi. Eu entendi sua determinação, Butterfree. Então vamos terminar isso juntos. Do outro lado do campo, os olhos de Temei ardiam de determinação. Então você ainda está de pé? Mas este é o fim. Blastoise e jato d'água. Naoki elevou a voz. Butterfree, use teia elétrica. Blastoise levantou seus canhões gêmeos, focando em Butterfree e liberando um fluxo feroz e de alta pressão de água. Mas Butterfree não atacou imediatamente. Seus olhos compostos brilharam com precisão enquanto rastreava a trajetória exata do jato d'água. Então, em um borrão de fração de segundo, Butterfree inclinou as asas e desviou. O jato de água passou pelo espaço que acabará de ocupar, errando completamente. Ele se esquivou. A multidão irrompeu. Mas isso não foi o fim. No momento seguinte, o corpo de Butterfree estalejou com energia, faíscas elétricas surgiram de suas asas, ficando mais brilhantes, mais ferozes, mais selvagens. Uma luz amarela brilhante o envolveu. O quê? O que é isso? O comentarista ofegou. Isso é eletricidade? Butterfree conhece o movimento do tipo elétrico? O brilho atingiu o pico. Do centro do céu, Butterfree liberou um teia elétrica maciço, muito maior do que qualquer um que a plateia já tinha visto. Ele se expandiu para fora como uma rede brilhante de raios, cobrindo o campo de batalha e descendo sobre Blastoise com força ofuscante. Na plateia, Leon se levantou maravilhado, os punhos cerrados de excitação. Exatamente como ele esperava. Naoki não o decepcionaria. Esse movimento é teia elétrica. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 736. O poder invisível dos laços. Com 4 usos de dança tremor, o poder de Butterfree havia chegado ao seu limite absoluto, elevando a força do seu teia elétrica a um nível verdadeiramente aterrorizante. E com um movimento de alcance tão amplo, não havia como Blastoise desviar. Seus olhos se arregalaram ao ver a rede elétrica descer de cima, incapaz de fazer qualquer coisa. Uma onda ofuscante de eletricidade iluminou todo o campo de batalha no momento em que a rede fez contato. Faíscas explodiram no estádio enquanto as correntes elétricas percorriam a rede, engolindo Blastoise em um flash de luz escaldante. Blastoise! Temei gritou alarmada. Ela não podia acreditar. Butterfree realmente sabia teia elétrica? Blastoise não respondeu. A voltagem crepitante invadiu seu corpo, percorrendo seus membros como milhares de agulhas minúsculas, cada picada incendiando seus nervos. A paralisia atingiu rápido e forte, seus músculos se recusavam a responder. Blastoise soltou um grito de dor. A corrente intensa sobrecarregou seu corpo e finalmente sua força falhou. Com um estrondo trovejante, o massivo tipo água desabou. Gritos ecoaram pela arena. A multidão irrompeu em um alvoroço atordoado. Butterfree tinha virado completamente a batalha. Aquilo era teia elétrica, um movimento do tipo elétrico raramente ou nunca visto em um Butterfree. Todos sabiam que Butterfree normalmente não podia aprender teia elétrica subindo de nível. Somente através de métodos de treinamento raros e especiais ele poderia dominar tal técnica. Mesmo assim, era incrivelmente difícil. Como um tipo inseto voador, Butterfree não possuía uma afinidade natural por energia elétrica. E no entanto, aqui estava. Nas arquibancadas atrás dos competidores, a campeã Cynthia e Steven Stone assistiam a batalha se desenrolar na tela grande. Os olhos dourados de Cynthia brilharam. Teia elétrica, ela murmurou intrigada. Ela sabia que Butterfree não era um dos Pokémon principais de Naoki. Era simplesmente um dos companheiros vivendo pacificamente em seu rancho. E no entanto, mesmo este Pokémon, um não treinado para batalhas oficiais, havia alcançado este nível de poder. Mas Cynthia viu o que os outros não viram. Esta não era apenas a força de Butterfree, era a força do laço deles. A confiança entre treinador e Pokémon havia criado algo muito maior do que estatísticas brutas. É exatamente o que eu esperava de Naoki, Steven disse com admiração. Cynthia olhou para ele. Mal posso esperar para ver o que o Pokémon principal dele pode fazer, Steven continuou com os olhos brilhando de antecipação. Batalhar contra um treinador assim seria uma honra digna de campeões. De volta ao campo de batalha, o árbitro deu um passo à frente e examinou Blastoise, que jazia imóvel em derrota. Levantando seu apito, ele deu um sopro agudo e declarou: Blastoise está incapaz de batalhar. O vencedor é Naoki. Uma onda de aplausos explodiu na multidão. Butterfree, pairando acima, exalou em alívio. Seu ataque final o havia levado muito além de seus limites físicos. Depois de queimar até a última gota de energia, mal conseguia se manter no ar. Mas ele aguentou apenas o tempo suficiente para ver a batalha até o fim. E agora, tendo garantido a vitória, Butterfree gentilmente fechou os olhos e começou a cair. Antes que pudesse atingir o chão, um feixe de luz branca suave o envolveu, puxando-o de volta em segurança para sua Pokébola. Naoki pegou a Pokébola com cuidado e baixou a cabeça. Você foi incrível, Butterfree, ele sussurrou com um sorriso. Você mereceu um bom descanso. A Pokébola tremeu levemente, como se Butterfree estivesse respondendo de dentro, contente e em paz.
Naoki gentilmente colocou a Pokébola de volta em seu cinto e pegou outra. Esta era uma batalha de singles 2 contra 2. Ele havia vencido a primeira rodada, mas a partida ainda não havia acabado. Ainda faltava mais uma luta antes que ele pudesse reivindicar sua primeira vitória oficial no Campeonato Mundial. Temei já havia recuperado a compostura. Olhando para o campo de batalha, ela percebeu que o homem parado à sua frente não era um treinador comum. Nada mal, ela admitiu. Mas a partir deste momento eu estarei lutando de verdade. A segunda batalha começa oficialmente. O árbitro anunciou, soprando agudamente seu apito. Ambos os treinadores arremessaram suas Pokébolas ao mesmo tempo. Flashes gêmeos de luz branca iluminaram o campo, e dois Pokémon muito diferentes emergiram. Um deles era um familiar tipo inseto, venenoso com olhos vermelhos penetrantes e um par de ferrões afiados e brilhantes. Aquele é Beedrill. A excitação fervilhou na multidão, mas sua atenção rapidamente se voltou para o outro lado do campo. Parado em frente a Beedrill estava um Pokémon reptiliano elegante com escamas verde escuras, um corpo baixo e um saco inflável em forma de pneu em volta do peito. Um grupo de espectadores da região de Paldea imediatamente o reconheceu. Aquele é Ciclizar. É um dos Pokémon mais populares em casa. Sim, eu uso Ciclizar para montaria desde que eu era criança. Mas, você raramente os vê sendo usados em batalha. De fato, na vida cotidiana, quase 90% dos Ciclizar são usados como Pokémon de montaria. Muito poucos treinadores os colocam em lutas competitivas. Agora, com todos os olhos no campo de batalha, a multidão prendia a respiração em antecipação. Como este Ciclizar se sairia em uma luta real? Temei foi a primeira a agir. Beedrill, use agilidade e aumente sua velocidade. Diferente do seu Pokémon anterior, Blastoise, Beedrill foi construído para ataques rápidos. Velocidade era sua maior arma. Começar rápido lhe dava vantagem. No momento em que o apito do árbitro se desvaneceu, o corpo de Beedrill brilhou com uma fraca luz branca. Ele relaxou sua postura e levantou voo, suas asas zumbindo em uma frequência ainda mais alta para aumentar a mobilidade. Naoki, no entanto, permaneceu completamente calmo. Tentando vencer na velocidade, hein? Ele murmurou. Bem, então vamos ver quem é o mais rápido. De volta ao rancho, se você perguntasse qual Pokémon era o mais rápido, Ciclizar poderia reivindicar com confiança o segundo lugar no top 3. Ciclizar, avance e use impacto vasto. O lagarto verde se agachou, seus olhos fixos em Beedrill. Então, com um rosnado agudo e uma explosão repentina de movimento, Ciclizar avançou como um borrão. Uau! Isso é incrivelmente rápido. Temei ofegou. Ela imediatamente agiu. Beedrill, desvie. Beedrill se contorceu em resposta, suas asas vibrando tão rápido que se tornaram um borrão enquanto ele tentava disparar para longe. Mas no momento seguinte, algo aconteceu que ninguém esperava. Aquele Ciclizar realmente alcançou Beedrill. Os olhos de Temei se arregalaram em choque. Como isso é possível? Como o Ciclizar podia ser tão rápido? Mesmo Beedrill, depois de usar agilidade, não conseguia superá-lo? Enquanto ela estava paralisada em descrença, Ciclizar levantou sua cauda poderosa e a chicoteou pelo campo. Bum! Beedrill foi atingido com força e lançado para frente, caindo no chão atordoado. Inacreditável! O Ciclizar de Naoki está dominando completamente nesta rodada. O comentarista gritou, sua voz cheia de admiração. A multidão irrompeu em burburinho, igualmente chocada. A velocidade daquela coisa é insana. O que há de tão especial na velocidade de Ciclizar? Um treinador visitante de outra região perguntou, confuso. Você não entende, é muito rápido. Tipo, rápido no nível de elite. Enquanto isso, a batalha continuava na arena. Beedrill gemeu e tentou se levantar, suas asas esvoaçando fracamente, mas Naoki e Ciclizar não lhe deram espaço para se recuperar. Pokémon de ataque rápido nunca dão chance aos seus oponentes de se recuperarem. Eles atacam repetidamente até que a batalha termine. Ciclizar, giro rápido. Ciclizar se tornou um borrão, movendo-se como um rastro de luz branca. Antes que Beedrill pudesse se levantar, outro impacto o derrubou violentamente para trás. Beedrill, Temei ofegou, mas Ciclizar ainda não tinha terminado. Em um flash de movimento, sua cauda brilhou com um tom roxo profundo. Uma enorme e brilhante garra do dragão cortou o ar. Simultaneamente, o saco em forma de pneu no peito de Ciclizar girou cada vez mais rápido, zumbindo como um motor. Aquilo era troca de marcha. Enquanto Beedrill cambaleava no ar, a garra do dragão se abateu novamente. Crack! Beedrill foi arremessado para trás como um boneco de pano, chocando-se contra a barreira protetora da arena. Ele escorregou lentamente com os membros moles. O impacto havia tirado seu fôlego e, pior, seus olhos reviraram. Beedrill havia desmaiado. A arena ficou completamente em silêncio por um instante. Então, foi muito rápido. A batalha mal durou 3 minutos e havia terminado. A força de Ciclizar era aterrorizante. Eu nunca pensei que alguém na região de Paldea pudesse treinar um Ciclizar a tal nível. Alguém murmurou. O vencedor é Naoki, o árbitro declarou soprando seu apito novamente. Comemorações irromperam pelo estádio enquanto o nome e o rank de Naoki piscavam na tela grande. Ele havia saltado do rank 99 para o 96. Ciclizar, trabalho incrível, Naoki disse calorosamente, sorrindo para Ciclizar que voltava em sua direção. A plateia se levantou, aplausos trovejando pelas arquibancadas. Holofotes caíram de cima, iluminando o sorriso relaxado de Naoki. Ciclizar olhou para ele com os olhos brilhando. Por um breve momento ele se sentiu perfeito. Ele soltou um grito alegre e trotava até seu treinador com orgulho. Gal!
Após terminar sua batalha, Naoki olhou para a multidão que o aplaudia, depois se virou calmamente e saiu do palco com Ciclizar ao seu lado. Na sala de espera dos treinadores, Steven e Cynthia ainda estavam lá. Assim que Naoki entrou, os dois o cumprimentaram com um caloroso "parabéns". Naoki simplesmente piscou e respondeu "obrigado". Ele olhou para os dois com curiosidade e perguntou: "Vocês são os próximos?" Steven e Cynthia trocaram um olhar e assentiram. Naoki sorriu. "Então espero que os dois vençam". Cynthia, Steven, eles ficaram momentaneamente sem palavras. O Sr. Naoki realmente tinha um jeito com as palavras. Ele se esqueceu de que eles estavam se enfrentando. Apenas um deles poderia vencer esta partida. 5 minutos depois, a batalha de nível mestre começou oficialmente. Cynthia se despediu educadamente de Steven e Naoki, depois se virou e caminhou pelo túnel de entrada de treinadores que lhe foi designado. No nível mestre, a apresentação era um pouco mais formal do que nas batalhas avançadas. Todo treinador competindo neste nível estava entre a elite de suas respectivas regiões, poderoso, popular e admirado. Então, antes de cada batalha, os locutores reservavam um momento para apresentar ambos os participantes e destacar suas credenciais. Naoki não saiu imediatamente. Em vez disso, sentou-se e decidiu assistir à batalha com interesse. O formato era singles 1 contra 1 direto, mas intenso. O que o surpreendeu foi que tanto Cynthia quanto Steven começaram enviando seus Pokémon principais imediatamente. Metagross contra Garchomp. Ou mais precisamente, Mega Metagross contra Mega Garchomp. Enquanto Naoki assistia à filmagem dramática na tela grande, uma voz familiar soou por trás. "Então, quem você acha que vai vencer?" Naoki se virou e viu Leon parado por perto, sua expressão curiosa e animada. Ele se virou de volta para a tela, pensativo. Difícil dizer. No papel, Cynthia tem a vantagem de tipo. Mas neste nível, Steven definitivamente tem estratégias para neutralizar a correspondência de tipos. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria Steven. Steven, hein? Leon ponderou, estreitando os olhos enquanto observava a batalha se desenrolar. Na tela, Cynthia tinha acabado de ordenar que seu Mega Garchomp usasse Tempestade de Areia. O Mega Metagross de Steven tentou interceptar com um canhão de luz, mas era tarde demais. A Tempestade de Areia se ergueu violentamente, cobrindo todo o campo de batalha em uma névoa de areia amarela rodopiante. Com o clima agora a seu favor, a habilidade Força da Areia de Garchomp ativou, seu poder aumentando drasticamente. Em um instante, Steven e Mega Metagross foram colocados na defensiva. Steven não perdeu um segundo. Ele rapidamente contra-atacou ordenando Psíquico. Os olhos de Mega Metagross brilharam enquanto uma poderosa força telecinética se formava e atingia Garchomp, desequilibrando-o ligeiramente. Mas Cynthia respondeu sem hesitar. "Cavar", ela comandou. Garchomp mergulhou sob a terra em um instante, desaparecendo no chão para lançar um ataque surpresa por baixo. Assim como Naoki havia previsto, Steven estava pronto para isso. No momento em que Steven viu Garchomp mergulhar no subsolo, ele não hesitou. Mega Metagross, use terremoto. Todo o campo de batalha tremeu violentamente. Rachaduras se espalharam por baixo de Mega Metagross enquanto ondas sísmicas pulsavam pela arena, até mesmo chacoalhando as barreiras de energia nas bordas. Terremoto não era apenas um poderoso movimento do tipo terrestre, era especialmente eficaz contra qualquer oponente usando Cavar. E neste caso, o poder do ataque foi duplicado. A onda de choque atingiu em cheio. Garchomp foi sacudido à força para fora do chão e arremessado para cima pelos tremores. Agora, Steven comandou. Um flash brilhante se acumulou na frente de Mega Metagross, canhão de luz. O feixe disparou como uma bala de luz, atingindo o local onde Garchomp havia emergido. Fumaça e poeira encheram a arena devido ao impacto. Todos prenderam a respiração, pensando que a batalha já poderia ter acabado. Mas de repente um borrão irrompeu através da fumaça densa. Mega Garchomp, com os olhos em chamas, asas abertas e velocidade aumentando. Investida do dragão. Em um flash, o temível dragão desceu, fechando a distância com um impulso aterrorizante. Steven não vacilou. Ele observou com calma e elegância enquanto seu Mega Metagross cruzava seus 4 braços poderosos para interceptar Garchomp. Então, energia começou a se acumular em sua testa metálica. Cabeçadas em... Uma explosão de energia psíquica explodiu no contato. Garchomp cambaleou com o golpe direto, momentaneamente atordoado, mas não derrotado. Respondendo rapidamente ao comando de Cynthia, Mega Garchomp mergulhou fundo em seu poder interior. Fortalecido por sua habilidade Força da Areia, ele levantou uma tumba de areia turbilhonante, prendendo Mega Metagross em uma violenta tempestade de areia. Poeira e detritos voaram pelo ar, obscurecendo a visão e castigando o corpo de Mega Metagross. Por um momento, o campo de batalha pareceu completamente engolido pelo caos. Então a voz de Steven soou clara e nítida. "Metagross, mire na direção das 3 horas, use hiperraio." Dentro da areia turbulenta, Mega Metagross confiou em seu treinador sem hesitar. Com sua mente de supercomputador, ele calculou a trajetória em um instante. Um feixe branco e ardente de energia irrompeu de seu núcleo. Bum! O hiperraio rasgou a tempestade de areia como uma lança de luz e atingiu Garchomp de frente. A plateia ofegou. A forma de Garchomp brilhou brevemente, sua mega evolução dissipada pela força pura do golpe. Seu corpo caiu no chão. Garchomp está incapaz de batalhar. O vencedor é Steven, o árbitro anunciou. Naoki observou a batalha se desenrolar, assentindo levemente. Ele havia previsto, e agora estava confirmado.
Os olhos de Leon se iluminaram. Então Naoki não era apenas um treinador poderoso, ele também era um grande estrategista. Estou ansioso pela nossa batalha, Naoki. Após a primeira batalha, Naoki montou em Koraidon de volta ao rancho. Elar ainda precisava de seus cuidados, então ele não podia ficar em Galar por muito tempo. O aplicativo do treinador já havia atualizado a data de sua próxima batalha, 5 de agosto, o que lhe dava alguns dias para descansar. Durante este tempo, Naoki permaneceu no rancho, cuidando dos Pokémon e desfrutando da paz. Enquanto isso, um post especial apareceu discretamente no Fórum Oficial de Treinadores do Campeonato Mundial, atraindo a atenção inesperada de treinadores de todo o globo. Capítulo 737, Alcremie entra em cena. O notícia é chocante. Acabei de perceber algo. O Naoki que batalhou ontem à tarde não era o mesmo treinador aposentado de nível de campeão que eu encontrei uma vez em um tour pelo rancho? Como o campeonato mundial é transmitido ao vivo globalmente, a audiência já ultrapassou 1 milhão em várias regiões. Entre eles, muitos espectadores que já haviam visitado o rancho Casa na Árvore de repente reconheceram Naoki durante a transmissão ao vivo. A princípio, a maioria presumiu que fosse apenas um nome comum. Mas quando a câmera deu um zoom e revelou aquele rosto familiar, mais o aparecimento de 2 Pokémon conhecidos por residir no rancho, todos souberam. Não havia dúvida. Este Naoki era o mesmo rancheiro da região de Paldia. Uma postagem em um fórum oficial de treinadores do Campeonato Mundial rapidamente se tornou viral. Isso é loucura. Eu só achei que o nome Naoki soava familiar, mas quando vi o rosto dele percebi, ele é aquele treinador discreto de Paldia. À medida que o tópico ganhava força, espectadores curiosos de outras regiões inundavam os comentários com perguntas. A minha garota fã de lábios, espera, o quê? Conte-nos mais. Snorlax Supremo, nunca ouvi falar desse cara. Ele é famoso? O autor original respondeu rapidamente. Você não conhece Naoki? Então certamente você já ouviu falar da Casa da Árvore. Certo. Minha garota fã de lábios. Casa da Árvore? Você quer dizer aquela loja online que entrega pedidos usando Dragonite? Eu usei algumas vezes, é super eficiente. O poderoso, exatamente. Aquele é o rancho dele. Naoki é o dono da Casa da Árvore. Ele vive em uma pequena cidade de Paldia chamada Kozagi e administra um enorme rancho Pokémon lá. E dançarina brilha. Espera aí, um fazendeiro está competindo no campeonato mundial? Poderoso, ele não é um fazendeiro qualquer. Ele é um treinador cuja força é dita rivalizar, não, até superar a campeã regional Geeta. Ele capturou dezenas de Pokémon de nível de campeão, e até tem lendários como Zapdos e Raikou em seu rancho. Os moradores locais o chamam de chefe oculto de Paldia. Eu seriamente não consigo acreditar que ele está finalmente entrando no palco mundial. Eu preciso vê-lo batalhar contra os outros campeões. Essas revelações chocaram os internautas em todo o globo. Nesta era da internet, a verificação de fatos estava a apenas alguns cliques de distância. Logo, os mecanismos de busca foram inundados com consultas e dezenas de tópicos de fóruns, artigos e fanblogs começaram a ressurgir. Guia do desafio de teste para o rancho Casa na Árvore. Naoki contra Geeta. Comparação de poder. O misterioso rancheiro de Paldia que casou com a rainha das lives Iono. Homem com um exército de entregas Dragonite. Minha visita à Casa na Árvore. As pessoas ficaram chocadas. Ninguém esperava que um treinador tão discreto, vivendo pacificamente em Paldia, casado com uma streamer famosa, criando Pokémon lendários em um rancho tranquilo, fosse na verdade tão poderoso. E quando leram sobre os desafios de teste da Casa na Árvore, que supostamente apenas um punhado de treinadores havia conseguido completar, eles não puderam deixar de ofegar. Naquele momento, toda a comunidade tinha apenas um pensamento. Mal posso esperar para ver a próxima partida de Naoki. Este campeonato mundial vale absolutamente a pena assistir. Com esse sentimento ecoando em fóruns de fãs e bate-papos em grupo, 5 dias se passaram em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos, era dia de partida. A arena estava lotada, vibrando com energia. Muitos espectadores curiosos, atraídos pela postagem viral online sobre o misterioso rancheiro, compraram ingressos apenas para vê-lo batalhar ao vivo. Atrás da área de preparação, Naoki estava agachado ao lado de sua parceira para a partida, uma animada Alcremie. A pequena Pokémon fada pulava de excitação, os olhos brilhando. Alcremie, estou pronta. Naoki riu e deu um tapinha suave em sua cabeça. Tudo bem, conto com você hoje. Alcremie, deixe comigo. Determinada e cheia de energia, Alcremie se inflou de orgulho. Ela daria o seu melhor, não apenas por Naoki, mas por todos os Pokémon no rancho assistindo de casa. Nesse momento, um som de gongo tocou pelos alto-falantes da arena. Atenção, por favor, que ambos os treinadores se apresentem ao campo de batalha para a partida de hoje. Naoki se levantou lentamente. Em vez de recolher Alcremie para sua Pokébola, ele a deixou montar em seu ombro, suas mãozinhas agarrando sua jaqueta como rédeas. Um treinador e um Pokémon emergiram do túnel. No momento em que pisaram no campo, uma cena deslumbrante se desenrolou, a arena se estendia diante deles, lotada de espectadores torcendo, agitando bandeiras e bastões de LED. Enquanto a plateia irrompia em aplausos, a voz do locutor ressoou pelo estádio. Entrando agora pelo lado leste, representando a região de Paldia e o rancho Casa na Árvore, é Naoki. Gritos ecoaram, especialmente de uma seção de fãs agitando cartazes feitos à mão que diziam chefe oculto de Paldia e Expresso Dragonite para sempre. A câmera moveu-se para o túnel oposto. E seu oponente, vindo da região de Kalos, é o desafiante Axel. Um jovem confiante avançou, de cabelo curto e ombros largos, transbordando intensidade. A multidão recebeu com igual entusiasmo. Ambos os treinadores se encontraram no centro da arena sob o sinal do árbitro. Eles apertaram as mãos.
Eu não vou perder, Axel declarou firmemente, seus olhos penetrantes e inabaláveis. Ele e seu Pokémon treinaram duro para isso, eles não recuariam, não importava quem estivesse diante deles. Naoki sorriu levemente. Então espero que a sorte o favoreça. Axel piscou confuso. Sorte. Batalhas Pokémon não eram sobre sorte, que tipo de coisa era essa para se dizer? Mas antes que ele pudesse responder, Naoki já havia se virado e caminhado calmamente para o seu lado do campo, Alcremie equilibrando-se sem esforço em seu ombro. Axel franziu a testa ligeiramente, então retornou ao seu posto. Enquanto isso, o telão no alto do céu acendeu acima da arena, exibindo os rostos de ambos os treinadores para o público ver. O drone Rotom aéreo pairava sobre o campo, dando um zoom em Naoki enquanto o holofote o seguia. Naquele momento, o estádio inteiro notou o Pokémon empoleirado no ombro de Naoki. Espere, é esse o Pokémon que ele está usando para esta partida? O Butterfree e o Ciclizar dele não se saíram bem antes? Por que ele mudaria agora? Murmúrios confusos se espalharam entre os espectadores casuais que não sabiam de nada. Mas entre aqueles familiarizados com o rancho Casa na Árvore, a excitação agitou-se. Essa é a Alcremie encarregada da prova do metrônomo. Alguns fãs obstinados tinham visto as postagens no guia de testes do rancho da Academia Paldea. Eles sabiam exatamente o que tornava este Pokémon especial. Alcremie era tipicamente visto como um Pokémon gentil e decorativo. Era popular entre chefes de sobremesas, muitas vezes ajudando a produzir creme fresco usado em doces gourmet. Na verdade, de acordo com o estudo do professor Glaido da Universidade Cerise, quase 89% dos Alcremie em todo o mundo eram encontrados em patisseries e cafés de sobremesas. Mas o Alcremie de Naoki era diferente. Corria o boato de que este possuía uma sorte incrível. E mais do que apenas um boato, Alcremie havia demonstrado seu desempenho milagroso durante inúmeros testes executados no rancho. Toda vez que usava metrônomo, de alguma forma acertava movimentos devastadores ou cruciais. Agora, os fãs assistindo à transmissão ao vivo ou sentados na arena se inclinaram com fascínio. Eles testemunhariam o milagre do rancho novamente hoje? Que a partida comece. As regras são padrão 1 contra 1, anunciou o árbitro, levantando sua bandeira. Cada treinador pode usar apenas um Pokémon. A batalha termina quando um Pokémon não for mais capaz de lutar. Com isso, o apito soou. Alcremie saltou do ombro de Naoki com espírito, aterrissando no campo de batalha como uma guerreira do tamanho de uma boneca. Seu creme girou com determinação. Do outro lado do campo, Axel tirou uma Pokébola. Vamos noiver. Com um estouro de luz branca, o maciço Pokémon morcego apareceu, suas orelhas em forma de crescente se contraindo, pelo eriçado enquanto ele abria amplas asas coriáceas. Seus olhos ferozes e fendas fixaram-se em Alcremie. Noiver, em Naoki murmurou, avaliando. Um predador de topo conhecido da noite, Noiver era violento e agressivo por natureza. Até mesmo dragões como Hydreigon eram conhecidos por evitar um Noiver territorial quando a noite caía. Mas, curiosamente, este Pokémon brutal tinha uma peculiaridade por frutas maduras. Ofereça-lhe a fruta certa, e até Noiver se derreteria em um ronronar gentil. Noiver, use supersônico, Axel ordenou, sua voz cortando o barulho da arena. O dragão alado guinchou em resposta, sua garganta pulsando com energia. Em seguida, ele bateu suas asas poderosamente, liberando 2 ondas sonoras concêntricas visíveis, ondulações vibrantes que pulsavam para fora no ar com um zumbido estranho. Alcremie, vamos começar. A voz calma de Naoki ecoou pelo campo de batalha. Alcremie. Alcremie chiuriou alegremente. Com um sorriso brilhante, a pequena Pokémon Creme levantou o braço e mexeu suavemente o dedo mindinho de um lado para o outro. Nesse exato momento, ofegos ecoaram pela plateia. A partida começou oficialmente. Axel abre com supersônico, um movimento clássico de interrupção. Mas espere, o que Alcremie está fazendo? O comentarista chamou confuso. A câmera aérea de Rotom deu um zoom na pequena Pokémon, transmitindo seu movimento delicado para o telão acima da arena e para milhões assistindo a transmissão ao vivo em todo o mundo. Um momento de silêncio atordoado se seguiu, e então, isso é metrônomo. Ele acabou de deixar Alcremie usar metrônomo no início de uma partida do Campeonato Mundial? Exclamações chocadas irromperam tanto online quanto na multidão. Como qualquer treinador experiente sabia, metrônomo era um dos movimentos mais arriscados em toda a história das batalhas Pokémon. Ele invocava qualquer movimento aleatório, do mais fraco ao mais devastador, ou até mesmo algo completamente inútil. Geralmente, os treinadores só recorriam a ele em situações desesperadas, de última hora. Mas Naoki? Ele começou com isso. Não é possível, ninguém usa metrônomo em um torneio sério, muito menos no Campeonato Mundial. Ele está realmente apostando tudo na sorte? Até o comentarista ficou sem palavras. Isso é insano. Isso pode construir ou destruir toda a partida em um único movimento. Mas no momento seguinte, a descrença de todos se transformou em espanto. Uma explosão de luz azul radiante irrompeu do corpo de Alcremie. Ondas de ar frio surgiram ao seu redor, a geada agarrando-se à grama em seus pés. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma súbita onda de chamas azuis cintilantes irrompeu do Pokémon Creme. Isso não é fogo, gritou um espectador. Não, apenas parecia uma chama azul flamejante. Na verdade, era energia do tipo gelo concentrada, tão intensa e pura que se assemelhava a fogo, girando como brasas de safira congeladas no ar. E no instante seguinte, o fogo gelado avançou com uma velocidade aterrorizante. Desvie, Noiver, gritou Axel em alarme. Mas era tarde demais. Noiver tentou instintivamente bater as asas e desviar, mas o clarão azul gelo fechou a distância em um piscar de olhos e o engoliu por inteiro. Por um momento houve silêncio. Então, os olhos de Noiver se arregalaram em choque. Ele ainda podia sentir tudo, mas seu corpo não respondia. Ele estava congelado no lugar, preso em um frio profundo que o enraizava ao campo de batalha. Assim que começou a avaliar o dano, uma sensação de queimadura irrompeu dentro de seu peito. Hao!
O poderoso Noiver guinchou pegou entre dois extremos. Gelo e fogo, frio congelante e calor escaldante, invadiram seu corpo, travando suas asas e sobrecarregando seus sentidos. Suas garras se contraíram, suas asas tiveram espasmos e seus gritos ecoaram pela arena. Noiver! Gritou Axel, atordoado. O Pokémon do tipo dragão, voador, lutou para permanecer de pé. Mas sua energia esvaiu-se rapidamente, mais rápido do que ele poderia se estabilizar. Com o último estremecimento, ele caiu com um baque pesado e inconsciente. Silêncio completo. A arena inteira parou. Até os comentaristas estavam sem palavras. Em todo o mundo, cada espectador assistindo ao campeonato ao vivo estava congelado na frente de suas telas. Ok, que movimento foi esse? Aquele metrônomo acabou de derrotar Noiver com um golpe. Sussurros preencheram as arquibancadas, espalhando-se como fogo selvagem. Um arrepio percorreu a plateia, não da energia fria do movimento, mas da descrença. Quão forte é essa alcremie? Isso foi realmente apenas o metrônomo? Ou intervenção divina? Até o árbitro levou alguns segundos para se recuperar antes de correr para examinar o Noiver desmaiado. Então, com um apito agudo, ele levantou sua bandeira e declarou: Noiver está incapacitado de batalhar. O vencedor é Alcremie. Um momento depois, a classificação de Naoki no placar do campeonato piscou e atualizou, de 96º para 90º em uma partida. Ele havia subido 6 posições em uma única rodada. Alcremie. Alcremie correu de volta para Naoki alegremente, os olhos brilhando de orgulho. Ela saltou levemente pedindo elogios. Naoki sorriu, ajoelhando-se para dar-lhe um tapinha suave na cabeça. Você foi ótima, ele elogiou suavemente. Por dentro, ele também estava um pouco surpreso. Ele sabia o que era aquele ataque. Não era um movimento qualquer, era glaciar, mas não a versão comum. Aquilo era queimadura de gelo, um poderoso ataque especial associado a Kyurem branco, um Pokémon lendário. Um movimento devastador com um poder base de 140, capaz de congelar e queimar seu alvo com energia avassaladora. E Noiver? Sendo 4 vezes fraco a gelo, ele poderia muito bem ter devido toda sua barra de vida ao Alcremie. Enquanto a multidão irrompia em murmúrios atordoados, Naoki se virou com seu Pokémon e saiu calmamente da arena. No entanto, ninguém se moveu. Ele derrotou o Noiver com um golpe, usando o metrônomo. O Sr. Naoki, ele é aterrorizante. Os treinadores que uma vez tentaram e falharam no teste do metrônomo no rancho de Naoki em Paldia se levantaram, torcendo. É isso. Não somos mais só nós, gritaram eles alegremente. Agora o resto do mundo vai sentir a dor também. A lenda do chefe oculto da região de Paldia acabava de se tornar internacional. E aqueles que uma vez descartaram as histórias, só podiam encarar, de queixo caído e sussurrar. Embora muitos não tivessem acreditado quando os rumores começaram, agora, eles só podiam dizer uma coisa. Ele realmente é o chefe oculto. Capítulo 738. Vai com tudo, papai. É a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. Naoki tinha acabado de voltar para o rancho quando uma mensagem apareceu em seu telefone Rotom, de Giratina. Aparentemente, ele estava acompanhando de perto as partidas do campeonato mundial. Depois de ver Butterfree, Ciclizar e Alcremie entregarem vitórias impressionantes, Giratina não conseguia mais se conter. Ele mal podia esperar para subir ao palco. Ele queria esmagar seus oponentes no grande campo de batalha, assim como Alcremie fez, e provar que era o Pokémon mais forte do mundo. Naoki olhou para a mensagem. Giratina, eu sou o próximo, certo? Finalmente é a minha vez. Ele piscou. Com o poder esmagador de Giratina, se ele entrasse no torneio agora, provavelmente varreria a competição inteira em um piscar de olhos. Nenhum dos outros Pokémon teria sequer a chance de brilhar. Felizmente, Naoki conhecia bem a personalidade de Giratina. Havia uma linha que sempre funcionava para acalmar seu fogo competitivo. Sorrindo levemente, ele digitou uma resposta. Naoki, os campeões mais fortes sempre entram por último. Como esperado, Giratina ficou em silêncio depois de ler isso. Crise evitada. Naoki deslizou o telefone Rotom de volta para o bolso e olhou para o relógio. Era quase meio-dia, bem a tempo de preparar o almoço para todos. Nesse momento, vários jovens treinadores enérgicos chegaram ao rancho, todos vestidos com seus uniformes da Academia Naranja. Seus rostos estavam acesos de empolgação. Assim que viram Naoki, acenaram e chamaram em uníssono. Senhor Naoki. Naoki piscou. Ele os reconheceu. Eles tinham vindo uma vez para desafiar um dos testes do rancho. O que os traz aqui? Ele perguntou curiosamente. Um dos meninos cerrou o punho empolgado. Nós assistimos a sua partida no campeonato mundial. Somos grandes fãs, Sr. Naoki. Nós só queríamos desejar boa sorte na sua próxima batalha. Naoki pareceu surpreso por um segundo, então riu calorosamente e assentiu. Obrigado. Darei o meu melhor. Sim, todos eles vibraram. Vamos mostrar ao resto do mundo quão fortes são os treinadores de Paldia. Era óbvio em suas expressões. Eles não queriam apenas assistir. Eles queriam que treinadores de outras regiões experimentassem os testes brutais do rancho de Naoki em primeira mão. Sério? Isso é algum tipo de mentalidade de eu sofri, então agora os outros também devem sofrer. Ainda assim, ele concordou. Afinal, todo mundo já sonhou em partir em uma jornada, viajando pelo mundo Pokémon, batalhando com líderes de ginásio, entrando em torneios da liga e subindo todo o caminho até o topo. A jornada de Naoki tinha sido diferente. Ele nunca havia desafiado um ginásio.
Nunca havia entrado em uma conferência da Liga. E, no entanto, sua força não era para ser ignorada. Ele havia tomado uma decisão. Depois de derrotar a Elite 8, ele se aposentaria das batalhas oficiais e retornaria à vida tranquila no rancho. Aos 26, Naoki era considerado um veterano entre os treinadores. E em apenas alguns anos, ele faria 30. O tempo voa muito rápido, não voa, ele ponderou com um suspiro. Depois de lhe darem seu sincero encorajamento, os jovens treinadores acenaram e correram em direção à cidade de Kozaji, transbordando de empolgação. Naoki os observou partir, um leve sorriso brincando em seus lábios. Nesse momento, de longe, uma pequena voz chamou, papai. Naoki virou a cabeça e viu sua filha, e um sorriso apareceu em seu rosto. Elara abriu seus bracinhos amplamente. Naoki sorriu e a pegou dos braços de Indeedei, segurando-a perto enquanto caminhava para casa. Você sentiu falta do papai? Ele perguntou de brincadeira. Mas em vez de responder, Elara cerrou seus punhos minúsculos e gritou com determinação. Papai, vai com tudo. Naoki piscou surpreso, sobrancelhas levantadas. Espere, você também assistiu à partida do papai? Elara realmente não entendia o que significava uma partida, mas Indeedei, que estava esperando em casa pelo retorno de Naoki, rapidamente interveio. Ai, todos se reuniram na sala de estar esta manhã para assistir a sua partida do campeonato mundial, e Elara se juntou também. Ela viu a multidão torcendo por você, gritando vai com tudo, então ela começou a imitá-los. Não só isso, durante a transmissão, Elara pensou que Naoki estava realmente preso dentro da TV. Ela correu direto para a tela, arranhou o vidro e apontou animadamente. Aquele é o papai. O papai está lá dentro. Naoki caiu na gargalhada. Bem, então o papai definitivamente vai dar o seu melhor da próxima vez. E quando você crescer, se você entrar em uma competição assim, papai e mamãe estarão na primeira fila torcendo por você também. Elara não compreendeu totalmente o que ele queria dizer, mas sorriu e ecoou. Vai com tudo. Mais tarde, na hora do almoço, Yono voltou para casa. Quando ela soube que Elara estava torcendo por Naoki, ela pegou a menina nos braços, deu um toque no nariz dela e sorriu brilhantemente. De quem é esta garotinha? Ela é inteligente demais. Elara riu alegremente. Yono se virou para Naoki em seguida e disse. A propósito, meus pais virão visitar o rancho esta tarde. Eles querem ver a Elara. Momento perfeito. Naoki assentiu. Eu tenho o dia inteiro livre. Vou garantir que cuide de tudo. Então eu deixo com você, Yono piscou. Vamos lá, somos família. Não precisa ser tão formal. Com a temporada da Academia Blueberry em pausa, e ainda alguns dias antes de sua próxima partida, Naoki estava feliz em passar um tempo tranquilo no rancho. Amo você. Yono sorriu e se inclinou, dando um beijo na bochecha de Naoki antes de correr para pegar algo no outro quarto. Elara, observando isso atentamente, olhou para a mãe, depois para o pai. Curiosa e inspirada, ela usou o sofá para se levantar, cambaleou para frente em passos instáveis e imitou a ação da mãe com grande seriedade. Mua. Ela deu um grande beijo molhado na bochecha de Naoki. Naoki piscou, agora com um borrão visível de baba de bebê. Obrigado, querida. Mas Elara não tinha terminado. Ela cambaleou de volta para Yono, envolveu suas mãozinhas ao redor da mãe e, sem hesitar, limpou o nariz escorrendo no rosto de Yono. Yono. Antes que o casal pudesse recompor os pensamentos, eles notaram que Elara já havia cambaleado para onde Ciclizar e Entei estavam descansando. Com um olhar determinado, Elara caminhou desajeitadamente e deu a cada Pokémon um mua. Alto e babado. Claramente se esforçando para ser justa e amar a todos igualmente. Os Pokémon que receberam seus beijos pareciam encantados. Mesmo as 3 bestas lendárias, Entei, Suicune e Raikou, não se incomodaram nem um pouco quando ela espalhou uma mistura de baba e ranho em seus pelos. Em vez disso, como grandes gatos carinhosos, eles responderam lambendo as bochechas suaves e a franja bagunçada de Elara com suas línguas quentes. Este comportamento de asseio era um instinto natural para Pokémon felinos, um sinal de profunda amizade e confiança. Mesmo sendo Pokémon lendários, as 3 bestas ainda seguiam esse hábito ancestral. Observando a cena se desenrolar, Naoki não pôde deixar de suspirar suavemente, um sorriso orgulhoso brincando em seus lábios. Essa pequena, ela definitivamente será uma treinadora incrível um dia. Yono piscou. Naoki gesticulou para a cena. Você viu? Ela trata todos os Pokémon da mesma forma, não importa o quão forte ou famoso. Quando ela crescer, ela será capaz de construir uma ótima química com qualquer equipe. Yono, como isso se conecta? Exatamente às 2 horas daquela tarde, os sogros de Naoki, os pais de Yono, chegaram ao rancho Casa na Árvore. Eles adoravam Elara. Na maioria dos dias em que estavam livres, eles ligavam pelo telefone Rotom para conversar por vídeo com a neta, arrulhando alegremente e perguntando sobre o dia dela. Por causa disso, Elara já os reconhecia claramente como seus avós amorosos. Quando ela viu as 2 figuras familiares entrando no rancho, seus olhos brilharam de empolgação. Sua boca se abriu, pronta para gritar algo, mas ela hesitou, parecendo esquecer como queria chamá-los. Naoki a lembrou gentilmente com uma risada. Vovô e vovó trouxeram presentes para você de novo. Você não está feliz? Feliz, Elara declarou, as palavras trazendo sua memória de volta. Ela guinchou de alegria e correu em direção a eles com os braços estendidos. Vovô, vovó, olá! Os 2 treinadores idosos sorriram, pegando-a em um abraço caloroso. Você sentiu falta da vovó, Elara? Perguntou a avó dela. Sim, Elara riu. Vovô e vovó sempre traziam lanches gostosos quando visitavam. Ouvindo sua resposta alegre, os 2 avós pareceram totalmente encantados. Naoki sorriu de lado. Entrem mãe e pai. Vamos nos sentar na sala de estar. O casal assentiu e o seguiu para dentro, sentando-se no sofá com Elara ainda aconchegada em seus braços. Indeedei trouxe chá fresco para os convidados.
Capítulo 739. A primeira noite fora de casa de Elara, que não durou muito. Após alguns minutos de conversa divertida com Elara, os dois avós finalmente voltaram sua atenção para Naoki. O pai de Iono parecia ter algo em mente. Ele parecia hesitante, abrindo a boca para falar várias vezes, mas sem dizer nada. Naoki notou e inclinou a cabeça, curioso. O que há, pai? Tenho algo no rosto? O pai de Iono acenou rapidamente com as mãos. Não. A mãe de Iono caiu na gargalhada. Seu pai só quer te dar os parabéns. Ele fica grudado na TV toda vez que suas lutas passam. Ele praticamente pulou do sofá quando você venceu. Ela continuou brincalhona. Ele até se gaba para os velhos do bairro todos os dias, dizendo a todos que o genro dele já ganhou o campeonato mundial. Eles estão morrendo de inveja. O pai de Iono ficou vermelho de vergonha. Não ouça o absurdo dela, eu nunca disse isso. Naoki. Ele não disse nada, mas a verdade já estava estampada no rosto perturbado de seu sogro. Desistindo de negar, o pai de Iono suspirou e se inclinou para a frente. Tudo bem então, você acha que tem o que é preciso para chegar a 8 mestres? Naoki sorriu modestamente. Eu diria que estou 90% confiante. Bom, é ótimo ouvir isso, disse seu sogro, com os olhos brilhando. Quando chegar a hora, vá com tudo. Estaremos assistindo e torcendo como loucos. Naoki assentiu. Não se preocupe, pai. Meus Pokémon e eu daremos tudo de nós. Os dois continuaram a conversar sobre a atual temporada do Campeonato Mundial, compartilhando pensamentos sobre os melhores treinadores, estratégias de batalha e as surpresas nos jogos recentes. Nesse momento, a mãe de Iono intrometeu-se com uma pergunta provocadora. Naoki, vocês dois pensaram em dar um irmãozinho ou irmãzinha para Elara? Naoki congelou por um segundo, depois coçou a cabeça, envergonhado. Mãe, Elara ainda é muito jovem. Na verdade, a ideia tinha passado pela sua cabeça, ele não se importaria de ter um filho, mas agora não era o momento. Sua sogra assentiu com compreensão. Você está certo. Ela ainda precisa de muita atenção. Mas talvez quando ela tiver 4 ou 5 anos, seria o momento perfeito. Ela poderia ajudar a cuidar do irmão mais novo também. Naoki, qual é o próximo? Fazer Elara levar o irmão mais novo em uma jornada quando ela completar 10 anos? Isso, sou exatamente como os filhos de Norman, Mai e Max. Mas pensando mais profundamente não parecia uma situação ruim. Mai acabou se tornando uma coordenadora e seguiu seus próprios sonhos, enquanto Max provavelmente tinha potencial para herdar o ginásio Petalburgo um dia. Talvez, um dia, Naoki e Iono pudessem fazer algo semelhante. A filha deles poderia assumir o ginásio da mãe, e um futuro filho poderia herdar o rancho Casa na Árvore. Ainda assim, esse tipo de futuro estava longe. Por enquanto, Elara era o centro do mundo deles, e eles queriam criá-la com carinho antes de tomar qualquer decisão sobre um segundo filho. Os dois avós ficaram no rancho até o início da noite. Naoki ofereceu-se para deixá-los passar a noite, mas eles recusaram, dizendo que tinham outras coisas para resolver em casa. Antes de partirem, a mãe de Iono se inclinou, apertou as bochechas macias de Elara e disse docemente. Elara, você quer ir para casa com a vovó por um tempo? Eu vou assar muitos biscoitos só para você. Os olhos de Elara brilharam de excitação. Ela havia se afeiçoado tanto aos avós durante a tarde que o pensamento de eles partirem fazia seu pequeno coração doer. Ela agarrou a mão da avó, os olhos cheios de desejo. Mas se ela fosse para casa com o vovô e a vovó, haveria biscoitos. Muitos e muitos biscoitos. Sim. Elara gritou com sua voz suave e infantil, cheia de excitação. A testa de Naoki estremeceu. Mãe, Elara vai ter um acesso de raiva se acordar no meio da noite e não vir a Iono ou a mim. Ela nunca havia passado uma noite fora de casa antes. Elara vai chorar? A mãe de Iono perguntou com um sorriso. Não. Elara respondeu instantânea e confiantemente. Naoki levantou uma sobrancelha. Então quem estava chorando alto quando eu saí apenas para comprar mantimentos outro dia? Elara de repente percebeu. O papai estava tentando impedi-la de ir para a casa da vovó. Isso não é justo. Ela enrugou o rosto, os lábios tremendo, e então começou a chorar na hora. Naoki. Vendo isso, a mãe de Iono gentilmente pegou Elara nos braços e sorriu calorosamente. Tudo bem, ninguém está te impedindo. O papai está apenas preocupado que você não se acostume a dormir em um lugar novo. Mas se você prometer não chorar esta noite, o papai vai deixar você ir. Não choro. Elara prometeu entre soluços, piscando para afastar as lágrimas. Naoki soltou um suspiro de derrota. Ok, mas você tem que ouvir a vovó e o vovô, entendeu? Elara sentiu muito seriamente. E assim, naquela tarde, Elara deixou o rancho Casa na Árvore com seus avós, mas não sem levar Larvesta, seu amado Pokémon. Sem o caloroso e fofo Larvesta para abraçar, Elara não conseguia dormir direito à noite. Observando sua filha trotar alegremente sem olhar para trás, Naoki sentiu uma pontada no peito. Mais desolados do que ele, no entanto, estavam as 3 feras lendárias. Entei, Raikou e Suicune sentaram-se em silêncio no pasto, olhando na direção para onde Elara tinha ido. Eles não comeram muito no jantar e pareciam absolutamente desamparados. Quando Elara voltará? Ela vai se esquecer de nós? E se ela chorar à noite e ninguém estiver lá para lamber suas bochechas e confortá-la? Felizmente, às 21 horas daquela noite, a situação deu uma guinada dramática. Assim que Naoki estava se preparando para dormir, seu telefone tocou com uma ligação. Ele atendeu e imediatamente ouviu um lamento familiar e de partir o coração através do alto-falante. Uau! Elara estava soluçando como se o mundo dela tivesse acabado. Eu te disse que ela choraria à noite, Naoki murmurou, lembrando-se de sua despedida alegre com o coração pesado. Iono! Eu quero o meu papai. Eu quero a minha mãe. A voz de Elara do outro lado estava embargada de tristeza. Naoki podia ouvir o pânico nas vozes de seus sogros enquanto tentavam e falhavam acalmá-la.
Eles claramente não esperavam que ela desabasse tão mal em um lugar estranho, embora a adorassem e só quisessem que ela aproveitasse a visita. Naoki soltou um longo suspiro, já vestindo sua jaqueta. Tudo bem, aguentem firme. Estou a caminho. Exatamente às 21h10, Naoki subiu nas costas de Coraidon e seguiu direto para a cidade de Levincia. Quando Naoki retornou ao rancho Casa na Árvore, eram quase 10 horas da noite. Elara dormia profundamente em seus braços, sua respiração calma e suave, seu pequeno corpo aquecido contra o peito dele. Mas 2 leves manchas de lágrimas ainda grudavam em suas bochechas. Naoki gentilmente as enxugou com os dedos e suspirou, o coração doendo. Ele não conseguia parar de pensar na maneira como Elara havia estendido a mão para ele naquela noite, seus bracinhos levantados, os olhos cheios de lágrimas, implorando para ser segurada no momento em que o viu. Aquele momento o atingiu direto no coração. Essa pequena pestinha, ele murmurou suavemente. Você não prometeu que não choraria esta noite? Ele a deitou gentilmente em seu berço e aconchegou Larvesta ao lado dela. O pequeno inseto de fogo se aninhou perto de Elara, irradiando um calor aconchegante que a fez se encolher subconscientemente com um suspiro de contentamento. Durma bem, Naoki sussurrou com outro suspiro, afastando uma mecha de cabelo da testa dela antes de apagar a luz e voltar para seu próprio quarto. O quarto ficou silencioso. Mas apenas alguns minutos depois, a porta rangeu e se abriu novamente, só um pouquinho. 3 cabeças grandes espiaram uma após a outra. Eram Entei, Raikou e Suicune. As feras lendárias entraram no quarto suavemente, suas patas enormes silenciosas contra o chão. Elas se aproximaram do berço como guardiões silenciosos, olhando para a garotinha cujo retorno havia tirado o peso de seus corações. Elara estava em casa. Ela estava segura. E isso era tudo o que importava. As feras trocaram um olhar de compreensão antes de se deitarem ao lado do berço, cercando-a como uma barreira viva de calor e lealdade. Capítulo 740. Rota de colisão. Manhã de 7 de agosto, ano calendário da Liga 204. A terceira partida de Naoki no Campeonato Mundial havia começado oficialmente. A arena estava novamente lotada até a capacidade máxima. Holofotes brilhantes irradiavam de cima, pintando o campo de batalha em dourado e branco enquanto a voz do comentarista ecoava pelo estádio. Senhoras e senhores, preparem-se para a emocionante partida de hoje. Apresentando nossos 2 treinadores. Antes que ele pudesse terminar, uma onda de gritos irrompeu da multidão. Naoki! 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 O nome trovejava pela arena como uma batida de coração. A câmera percorreu a fonte dos aplausos mais altos e ali, compactados em uma seção das arquibancadas, estava um grupo de estudantes em uniformes combinando. Olhem só para essa energia, o comentarista disse com um sorriso. Esses fãs parecem ser estudantes da Academia Paldea, e claramente torcedores leais do participante Naoki. O Rotom drone aéreo se aproximou, capturando os rostos radiantes dos alunos agitando faixas e cartazes caseiros com o nome de Naoki e slogans como Você consegue, Senhor Naoki, e Paldea acredita em você. A tela transmitiu seus aplausos para todo o estádio. Naoki olhou para cima e identificou os rostos familiares imediatamente. Muitos deles eram estudantes que uma vez visitaram o rancho Casa na Árvore para enfrentar desafios de teste. Por um momento ele ficou atordoado. Então, um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Então é assim que se sente. Ele nunca se considerou um treinador Pokémon profissional. Mas estando neste palco, ouvindo a multidão gritar seu nome, vendo aqueles olhos brilhantes e esperançosos, ele finalmente entendeu por que treinadores como Steven, Lance e Cynthia se dedicavam tão profundamente às batalhas. Isto, é por isso. Porque depois de lutar junto com seu Pokémon, superando cada obstáculo como um só, você pode se manter firme em um palco assistido pelo mundo inteiro e subir em direção ao topo, de mãos dadas. Então agora, vamos lá. Miltank. Naoki jogou a Pokébola com precisão praticada. Um flash de luz branca explodiu na arena, e uma Miltank poderosa e de olhos arregalados pisou no campo de batalha, irradiando força e determinação. A partida havia começado. Miltank contra Golduck. Comece com rolo compressor. Naoki comandou. O corpo de Miltank se curvou e em um instante se transformou em um borrão giratório, avançando pelo campo de batalha como um pneu em chamas. O treinador adversário reagiu rapidamente. Golduck, jato d'água. Golduck disparou um jato de água de alta pressão contra o borrão que se aproximava, mas foi em vão. A explosão ricocheteou direto na rolagem blindada de Miltank, espirrando no ar enquanto o Pokémon do tipo normal avançava sem se incomodar. Bang! Golduck foi atingido de frente e arremessado para trás, deslizando pelo chão da arena. A multidão ofegou. O jato d'água de Golduck foi completamente desviado, o comentarista gritou. Miltank se choca contra Golduck, mas ainda não acabou. Antes que Golduck pudesse se recuperar, Miltank curvou seu caminho giratório com um giro brusco e não natural, executando uma volta de 180 graus em pleno rolo compressor sem perder velocidade. Estava voltando para outro ataque. A multidão. Está aqui. O Miltank de Naoki está usando seu movimento característico, super rolo compressor. O comentarista rugiu de excitação. Ele tinha feito sua lição de casa. Depois de ouvir o crescente burburinho em torno de Naoki, o misterioso treinador de Paldea, ele se certificou de pesquisar tudo o que podia sobre ele antes da partida de hoje. Alguns anos atrás, sussurros começaram a circular online, rumores sobre o movimento misterioso conhecido como super rolo compressor, que se dizia ser uma técnica secreta desenvolvida por Naoki para o Miltank de seu rancho. Não era um rolo compressor comum. O super rolo compressor permitia que Miltank executasse ataques de 180 graus sem interrupções com precisão surpreendente, sem pausas, sem recuo, sem pontos cegos.
Era um movimento que podia fluir sem esforço entre ataque e defesa, construindo constantemente momento e poder a cada rotação. De acordo com as histórias, incontáveis treinadores viajaram para o rancho Casa na Árvore, determinados a desafiar a lendária Milton. Mas, um após o outro, eles retornaram em derrota. E hoje o mundo finalmente testemunhou o mito em ação. De volta à arena, a batalha estava atingindo seu clímax. Golduck, castigado e cansado, lançou outro jato d'água desesperado. Mas o fluxo foi rebatido como uma folha ao vento. O super rolo compressor de Milton só ficava mais rápido, mais feroz, a cada giro, acumulando uma força esmagadora. Então, com o impulso final, ele se chocou contra Golduck como um pedregulho desgovernado. Bum! Golduck foi lançado através do campo de batalha e colidiu com a barreira de energia da arena. O impacto ecoou pelo estádio. Lentamente, o Pokémon do tipo água deslizou pela parede cintilante e desabou em um monte. O árbitro correu para frente, soprando seu apito bruscamente. Golduck está incapaz de batalhar. A vitória vai para Naoki. A multidão irrompeu em aplausos. Incrível! O comentarista gritou, olhos arregalados de espanto. E pensar que este não é nem mesmo um dos Pokémon principais de Naoki. Ele gesticulou em direção à tela de replay mostrando o golpe final de Milton de múltiplos ângulos. Esta Milton é um Pokémon produtor de leite, usado para o trabalho no rancho. No entanto, Naoki a treinou a tal nível de habilidade de combate. É quase inacreditável. Se é isso que seus Pokémon de suporte podem fazer, não consigo nem imaginar do que sua equipe principal é capaz. A expectativa é real, pessoal. De volta ao campo, Naoki sorriu, dando tapinhas suaves na Pokébola de Milton. Ótimo trabalho. Hora de descansar. Com isso, ele se virou e deixou a arena, desaparecendo no túnel sem alarde. Ele não teve tempo para se deleitar com a admiração da multidão, porque hoje ele tinha 2 partidas. A segunda começaria às 15 horas. Naoki não ficou na cidade. Em vez disso, ele voltou direto para o rancho para descansar e se preparar. Mais tarde, naquela tarde, as luzes da arena brilharam mais uma vez enquanto Naoki entrava no campo de batalha para sua 4ª partida do campeonato. A voz do anunciante ecoou, e fazendo sua segunda aparição hoje, Naoki. A multidão o recebeu com uma nova onda de aplausos. Desta vez, Naoki jogou uma Pokébola diferente. Vamos lá, Sylveon! Um turbilhão de luz rosa dançou pelo campo, e o gracioso Pokémon do tipo fada emergiu com um grito melódico. Seus sentidos, semelhantes a fitas, fluíam na brisa e seus olhos brilhavam com confiança feroz. Sylveon havia acabado de retornar do labirinto misterioso. Ao ouvir sobre o campeonato, ele procurou Naoki naquela mesma manhã, determinado a lutar ao lado dele no palco mundial. Eu quero batalhar também, ele havia dito com seus olhos. Naoki aceitou sem hesitar. Agora, parado em frente a eles, o oponente enviou seu Pokémon, um Flygon. O dragão verde pairava ligeiramente acima do campo de batalha, suas asas batendo ritmicamente, a areia se agitando sob ele. O árbitro deu o sinal. A batalha começou. Sylveon, vá. Naoki comandou. Explosão lunar. Um orbe radiante de energia fada surgiu dos sentidos de Sylveon, cruzando a arena como um cometa. Bum! A explosão iluminou o campo. A poeira baixou. Flygon estava deitado de costas. Seus membros estavam tremendo. Suas asas estavam paradas. Bui! Sylveon piscou, inclinando a cabeça em confusão. A multidão caiu em um silêncio total. Então, espere. O que acabou de acontecer? O Flygon já caiu? Até o comentarista estava atordoado. Pessoal, eu acredito que isso foi um nocaute de um só golpe. O árbitro correu pelo campo de batalha e se agachou ao lado de Flygon. O momento de tensão se passou, então ele levantou o apito e soprou forte. Flygon está incapaz de batalhar. Sylveon vence. O treinador Naoki avança. A plateia permaneceu em silêncio. Sylveon se virou para Naoki perplexo. Ele nem sequer tinha conseguido se esticar. Bui! Ele miou suavemente. Naoki esfregou lentamente a testa. Volte, Sylveon. Um feixe de luz o puxou de volta para a Pokébola. Não havia muito a dizer. Tinha sido uma vitória esmagadora. Vantagem de tipo pura, poder bruto e uma diferença de velocidade muito grande para ser superada. Ataques do tipo fada são duplamente eficazes contra Pokémon do tipo dragão, e o explosão lunar de Sylveon claramente não era um movimento comum. Mesmo que Flygon tivesse sobrevivido de alguma forma, nunca teria chegado à segunda rodada. Sem mais nada a acrescentar, Naoki se virou e saiu calmamente da arena. Antes de desaparecer no túnel, ele olhou para o painel de classificação pendurado acima do palco. Após sua vitória pela manhã, ele havia subido da 90ª para a 86ª posição, e agora 79ª posição. Nos bastidores, o ar estava tenso. Um grupo de treinadores, cada um com um lugar no top 64, assistia ao monitor em um silêncio inquieto. Ele nocauteou Flygon com um tiro. Alguém sussurrou. Mesmo com a vantagem de tipo, isso é insano. Isso não foi apenas eficácia de tipo. Foi estatísticas esmagadoras. Pior ainda, Naoki nunca havia usado o mesmo Pokémon 2 vezes. Em 4 partidas, ele havia colocado em campo 4 Pokémon diferentes. Butterfree, Alcremie, Milton, Sylveon, e cada um venceu. Não havia padrão, nenhuma estratégia central para combater. Como você se prepara para um oponente que não se repete? Mesmo que você crie um plano para vencer o super rolo compressor de Milton, não há garantia de que ele sequer o trará. Das sombras do vestiário, um homem em um chale vermelho encostou-se casualmente na parede, longos cabelos azul acinzentados caindo pelas suas costas. Ele assistiu à transmissão em silêncio, seus olhos ligeiramente estreitados. Sua expressão não era como a dos outros. Sem pânico, sem descrença. Apenas um leve olhar de curiosidade. Naoki, Tobias murmurou. Seu olhar se demorou no placar pairando no canto da transmissão.
Classificação: 79ª. Depois de apenas algumas partidas, Naoki já havia subido para o top 80. E se ele continuasse a vencer nesse ritmo então? Tobias olhou para sua própria classificação, 68ª. Com base no algoritmo de emparelhamento do campeonato mundial, treinadores em sequências de vitórias eram muito mais propensos a colidir cedo. Em outras palavras, eles estavam em uma rota de colisão. Uma leve brisa agitou o silêncio do corredor. Darkrai, ele chamou calmamente. Uma sombra preta se esticou pela parede atrás dele, como uma ondulação de tinta sangrando na realidade. Dela emergiu um Pokémon envolto em escuridão, mechas de névoa branca enrolando-se como cabelo em torno de seu rosto, e 2 olhos azuis penetrantes brilhando na luz fraca. Sua gola vermelha e irregular inflou enquanto ele pairava ao lado de Tobias sem fazer um som. Darkrai. Juntos, eles encararam a tela exibindo a figura calma e recuada de Naoki. Eles não falaram, mas um entendimento silencioso passou entre eles. Eles venceriam. Não importa quem estivesse em seu caminho. Nesse momento, uma voz alegre quebrou a tensão. Uau! Você é realmente o campeão Tobias, certo? Tobias se virou. Uma jovem de cerca de 10 ou 11 anos estava diante dele com olhos brilhantes e uma pokebola apertada contra o peito. Eu não acredito que vou conhecê-lo pessoalmente. Eu vi você vencer a Conferência Lírio do Vale com Darkrai anos atrás. Você foi incrível, ela sorriu, praticamente pulando no lugar. Você pode autografar isto para mim? Tobias piscou, ligeiramente assustado. Isso tinha sido há muito tempo. A partida final onde seu Darkrai havia derrotado uma equipe inteira sozinho, rendendo-lhe o campeonato e desencadeando lendas em Sinnoh e além. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Ele pegou a caneta e a pokebola, assinou seu nome com graça praticada e as devolveu gentilmente. Obrigada, a garota sussurrou, segurando sua pokebola autografada como se fosse um tesouro. Tobias não disse mais nada. Com Darkrai flutuando silenciosamente ao seu lado, ele se virou e desapareceu no corredor. Ao mesmo tempo, no fórum online do Campeonato Mundial, uma postagem em alta explodiu em popularidade. Tópico quente: qual treinador avançado entrará para os 8 mestres este ano? O Campeonato Mundial está em andamento há quase meio mês, e a maioria dos treinadores de nível avançado já completou 1 ou 2 partidas oficiais. Eu assisti a cada batalha, e hoje quero discutir quem tem a melhor chance de entrar para os 8 mestres. Vamos começar com o treinador que tem tomado a internet de assalto ultimamente, Naoki. Para ser honesto, eu nunca tinha ouvido falar dele antes do campeonato deste ano. Foi só depois de algumas atuações explosivas e alguns rumores selvagens circulando online que comecei a investigar. E o que descobri foi surpreendente. Se até metade dos rumores sobre este cara forem verdadeiros, então Naoki pode ser o treinador mais poderoso e enigmático da competição deste ano. Ele não repetiu um único Pokémon em suas partidas, e ainda assim cada um deles, de Butterfree a Miltank a Sylveon, dominou completamente o campo de batalha. Eu escrevi uma análise completa em minhas postagens anteriores, então não vou repetir tudo aqui. Mas em resumo, Naoki não é apenas uma estrela em ascensão, ele é uma ameaça genuína aos 8 mestres. E eu, por mim, estarei assistindo a próxima partida dele muito de perto. O segundo treinador é o campeão do torneio Lírio do Vale na região de Sinnoh, Tobias. Não há dúvida de que ele também tem força para ser promovido ao nível mestre. De acordo com minha observação, ele também tem muitos Pokémon lendários ao seu redor, como o lendário Pokémon do pesadelo Darkrai e Latios. Assim como na Conferência Lírio do Vale naquela época até agora. Tobias usou apenas um Darkrai para derrotar todos os treinadores de nível super e alguns de nível avançado, e avançou para o 68º lugar no ranking avançado com um momento esmagador. Como um adendo, disse que Naoki também tem Pokémon lendários ao seu redor, como Raikou e Zapdos. Eu me pergunto se esses dois se encontrarão no futuro. Eu realmente quero ver a batalha entre Pokémon lendários. Bem, há outros treinadores, mas comparados a estes dois, os outros são ligeiramente inferiores. Estou saindo para pegar uma entrega e analisarei mais tarde. Em apenas 10 minutos após a publicação da postagem, já havia milhares de comentários. E eu prefiro Eevee, uau! Eu me pergunto se Naoki vai enviar um Pokémon lendário em seguida. Eu realmente quero ver a batalha entre Pokémon lendários. Amo a irmã que bate os lábios. Estou com tanta inveja. Zapdos, Raikou, Darkrai. Eles são todos Pokémon muito raros. Quando é que eu vou pegar um lendário? O amor em dia chuvoso. O mesmo aqui, concordo totalmente com o poderoso. Seria incrível se os dois pudessem se enfrentar em seguida. Espero que o sorteio prepare uma batalha completa de 6 contra 6 para que possamos aproveitá-la adequadamente. 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 são muito curtos. Snorlax ama fruta de pomelo. Pedido forte. Vamos todos enviar mensagens aos organizadores do evento sobre isso. No rancho Naoki, que acabará de retornar, logo recebeu o horário de sua próxima partida. 10 de agosto, às 10 horas da manhã. Naoki se virou para olhar para os Pokémon correndo livremente pelo rancho. Um pensamento lhe cruzou a mente. Alcremie, Miltank, Butterfree, Sylveon e Ciclizar já haviam aparecido. Então, qual Pokémon ele deveria enviar em seguida? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.